Olá, pessoal. Boa tarde. É sempre um prazer tê-los aqui. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos a esse momento Sala Mais, essa oficina Sala Mais aqui em parceria com a Inspirali, sobre simulação. Certeza que nós vamos aprender muito aqui hoje. É um prazer receber aqui a professora Flávia, a professora Ana. Eu já tinha falado isso tudo, né? Mas falei agora gravado para ficar bonitinho na edição. Depois eu corto esse pedacinho aqui, tá? Bom, sejam todos bem-vindos. Eu já passo a palavra aqui à professora Flávia para ela já iniciar. É, Professora Flávia, você já está como co-host, professora Ana também, mas qualquer coisa é só gritar que eu estarei aqui, tá? Professora Flávia, com você. Muito obrigada, Homero. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui, né? Como o Homero comentou, acho que a primeira oficina que a gente faz, Inspirali e Anima, e a gente espera que seja a primeira de últimas, primeira de muitas, né? A gente está aqui com a Diretoria de Formação e Desenvolvimento Docente, cuja diretoria é de professora Lena Pérez. Ela vai entrar logo mais aqui para poder dar um oi para vocês. E eu e Ana Paula fazemos parte aí do time dela, da equipe de facilitadores, junto com outros professores que a gente tem aí em cada escola, compondo esse time de formação e desenvolvimento docente da Inspirali. A gente teve um encontro recentemente com a VPE e com a Inspirali, e a gente viu o quanto de sinergia que a gente tem, o quanto de potencial a gente tem, né, unindo saberes. E aí veio a ideia de a gente poder começar a trocar e começar a se brincar mais aí, para a gente poder usar todo o potencial que a gente tem, da Anima, da Inspirali, né? Somos, no final das contas, um só, para a gente poder potencializar esse processo de formação nossa, né? Enquanto educadores, enquanto professores. Então, nossa ideia aqui hoje é a gente poder ter começar essa troca de experiências, né? Começar essa experiência, eu vou passar aí para a Aninha para poder se apresentar, para a gente poder depois fazer aí uma rodada de conhecimento de vocês também. Aninha? Oi, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Como a Flávia disse, é um grande prazer de nós estarmos aqui com vocês nesse início dessa parceria, né, Flavinha, entre VPEA e Inspirali. Mas eu sou a Ana Paula ou a Ana Quilice, como vocês veem aí no Zoom. Quilice é mais difícil de falar, né? Mas eu sou enfermeira, e há muito tempo, já não vou falar os anos para não entregar a minha idade, mas trabalho com a simulação nas diferentes modalidades da simulação já há um bom tempo. Componho o time da Inspirali, na minha principal atuação é estar à frente aí de tudo que se refere à simulação dentro da Inspirali e apoiando agora junto com a Flávia Guimarães, Lene, todo o corpo docente, né, de formação docente, a parte da simulação no que for pertinente, aí, enfim, né, na parceria aí com a VPEA. Então, eu já agradeço desde já a presença de vocês, e eu acho que vai ser uma tarde de 2 horas aí, né, Flavinha? Bem estimulante, e a gente conta muito com a participação de vocês, tá bom? De uma forma bastante ativa. Até porque falando de simulação é falar de metodologia ativa, né? E é fundamental para que a gente aplique metodologia ativa que todos nós participemos aí desse processo. Professora Lília, estou vendo a senhora aqui na telinha. Tudo bem? Prazer revê-la novamente. Boa tarde, obrigada. Só tenho que agradecer vocês, né? Vamos trabalhar juntos. Vamos sim. Vamos fazer acontecer. A gente queria conhecer um pouquinho da turma que está aqui. E aí a gente quer fazer de uma forma bem dinâmica para poder a gente otimizar bastante o nosso tempo aí, dessas 2 horas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat um linkzinho do Padlet e vou pedir para que vocês coloquem o nome de vocês e qual é a formação profissional. Porque aí a gente consegue ter uma ideia aqui rápida com quem a gente está conversando para a gente poder trazer exemplos voltados aí para o nosso público e vocês se sentirem bem pertencentes também a esse processo que a gente vai fazer aqui nessa tarde. Eu coloquei aqui o chat. Quem preferir fazer a leitura de QR Code, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aí vocês vão chegar lendo nesse QR Code, ou quem já entrou aí pelo link, nessa tela aqui. Aí vai ter um maisinho aqui embaixo, vocês vão clicar nesse maisinho, para quem ainda não está familiarizado com essa ferramenta, clica aqui no maisinho, e aí vocês digitam o nome de vocês e na mesma caixinha, qual é a área de formação. Aproveitando, eu nem falei, eu sou enfermeira também, assim como Ana.
Sou oriunda da Unifacs aí desde há mais de 10 anos, eu vou evitar também aí a parte da idade, e desde quando a gente foi integralizada aí para a Ânima, acompanho aí a Inspirali na gerência da Regional Nordeste, né, nos cursos de medicina da Regional Nordeste, e atuo também com o time de formação e desenvolvimento docente. Então, vão colocando aí os nomes de vocês para a gente poder se conhecer um pouquinho. Deixa eu olhar aqui como é que está o... Ops, aqui. A gente está aqui, Thaís, bióloga, com a Eveline, enfermeira, Marina, farmacêutica, Kennedy, contador, Paula, fisioterapeuta, Natália, nutricionista, Hércules, neurociências, Renato, farmacêutico, Gustavo, farmacêutico, Priscila, fisioterapeuta, Clarice, engenharia, temos quase todas as áreas aqui, né? Saúde, engenharia, contador, a área exatas, né? Exatas. É junto com engenharia, né? Então, a gente está com um, um time bem diverso aqui. E o grande barato disso é que a simulação ela permite muito esse potencial, né? De a gente poder trabalhar com interprofissionalismo e, quem sabe, a gente fazer até fora da caixinha, né? Para além aí da área da saúde. Estamos com pedagoga aqui também, um time muito forte aí da farmácia, né? Que está aqui muitos representantes da farmácia. Então, vamos lá. Acho que a gente está com um, um, um time bom para a gente poder trocar experiências e aprendermos e crescermos juntos aqui nessa tarde. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento. Jornalismo também. Oi? Jornalismo também. Jornalismo também. A jornalismo, então, melhor ainda, porque depois vai fazer uma mini reportagem do como foi a nossa tarde de hoje, o que foi que aconteceu lá, e vai fazer uma pauta para a gente poder divulgar e encantar as demais pessoas a participarem também. Deixa comigo. Boa, Flavinha. E simulação no jornalismo, professor, tem muita coisa para se fazer, viu? Com comunicação, com gerenciamento de crise, muita coisa. Exatamente. Muita coisa. Aí, ó. Vamos começar a inspirar aí. Eu vou compartilhar aqui minha tela novamente com vocês, só para a gente poder compartilhar um pouco como foi que a gente pensou aí, juntamente com Lília, né? Foi um time unido da Ânima junto com a Inspirada para a gente poder pensar numa modelagem para a nossa tarde. Então, a ideia aqui é que a gente trabalhe com a simulação como metodologia para a formação de profissionais de saúde. Como a gente organizou essa agenda, né? A gente trazer aí uma breve revisão conceitual, a gente disponibilizou aí o material prévio sobre simulação como uma metodologia para a formação de profissionais de saúde. A gente vê um pouquinho sobre as formas de simulação e como a gente consegue fazer essa composição, essa inserção curricular. Vamos fazer um exemplo prático, porque não é porque a gente está remoto que a gente vai ficar só na fala, né? A gente consegue também fazer uma prática mesmo no remoto. Vamos compartilhar um pouquinho de experiências, ouvir um pouco de vocês, porque vocês podem já utilizar a simulação ou fazer de formas diferentes de como a gente vai trazer aqui hoje, porque como a gente viu aqui, já nessa agenda, a gente tem formas de simular, e para cada forma tem uma sistematização, tem uma técnica que a gente vai se guiar para poder fazer cumprir ali o que se espera daquela agenda, o que se espera daquela simulação. E, por fim, a gente faz aí uma avaliação da oficina, até para a gente poder também ter a percepção de vocês e a gente poder ir provendo aí, juntamente com o Lília, com a equipe da VPE da Inspirada, a gente poder ir provendo aí melhorias para as próximas formações que a gente for desenvolvendo. Então, essa é a nossa ideia de hoje. E para a gente poder começar com a nossa oficina, a gente quer ver o que é que vocês já sabem sobre simulação, para a gente poder partir de toda a discussão em cima do conhecimento prévio de vocês. E aí eu vou convidar vocês para a gente poder brincar aqui um pouquinho com o Kahoot. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, para a gente poder fazer um joguinho rápido de fazer esse resgate aí de conhecimentos prévios do que a gente já tem. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pronto. Eu vou pedir para que vocês, aí, ou com o celular ou com o link, vocês acessem ou esse site, www.kahoot.it, ou vocês podem fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou um ou outro. Vocês vão entrar, eles vão pedir aí um apelido, vocês colocam aí o nome de vocês, o apelido, como vocês queiram, e colocam também esse PIN aqui, que vai pedir um PIN do jogo, e vocês vão colocar esse número, 364-6949. Aí vocês vão entrar nessa sala que eu estou compartilhando para a gente poder fazer aqui um joguinho rápido, para a gente fazer essa investigação. Já estamos aqui com pessoas entrando. E aí, assim, enquanto vocês vão entrando, eu vou explicar um pouquinho desse jogo para quem ainda não conhece. Não vale só acertar,
tem que acertar e tem que ser rápido, né? Para poder ir ganhando pontinhos ali para o ranking. Quem ficar ali no nosso pódio em primeiro lugar, eu costumo dizer nas capacitações que eu vou dar o presente é virtual, né? Então, o presente é virtual. O que vocês quiserem, vocês vão ter. Vai ser um presente virtual. Mas o que vocês desejarem aí no pódio, a gente vai fazer acontecer aí, chegar até vocês. Então, lembrando que é aquele que responde correto e responde mais rápido é que vai compondo o nosso pódio. A gente está aqui com... Deixa eu ver quantas pessoas na sala a gente já tem. Já temos 11, temos 28 participantes. Tem alguém mais tentando entrar? Para a gente, temos já 13. Para a gente poder começar aqui, vou dar mais um minutinho para se tiver mais alguém tentando entrar, e aí a gente começa a nossa brincadeira de aprendizagem. Como a gente costuma dizer eu costumo dizer que minhas sobrinhas, eu estou brincando, mas eu estou falando sério. A gente vai brincar, mas é para a gente poder utilizar da gamificação, que também é uma metodologia ativa, para a gente poder aí fazer revisões de conhecimentos prévios, que também pode ser utilizado, como vocês sabem, para poder fazer a validação de uma pós-oficina, né? Então, ele poderia também estar lá no final, a gente Estou fazer essa fazendo um investigação. treinamento. Deixa eu... Peraí. A câmera tá ligada. Oi, tem algum microfone ligado? Vamos lá? Vou começar aqui, tá bom? Tem alguém, eu não consigo ver o chat. Aninha, tem alguém aí que botou alguma coisa tentando começar? Ou eu posso começar Peraí, aqui? eu vou ver aqui, Flavinha, mas a princípio dá para pôr o link no chat, já colocou, ok. Pronto, então, vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta, a nossa simulação de oficina VP Inspirale. Qual conceito mais se adequa para a metodologia da simulação? São 4 alternativas, vocês vão clicar aí para vocês na cor do que vocês consideram que está correto. Método que desenvolve habilidades isoladas, vocês clicam no vermelho. Tecnologia para o aprendizado do estudante, tecla no azul. Metodologia para aquisição de habilidades psicomotoras, clica no amarelo. Ou técnica para ampliar experiências reais em ambiente controlado, tecla no verde. 5 segundos. Muito bem. Técnica para ampliar experiências reais em ambiente controlado. Adorei, todo mundo acertou. Bora ver agora quem foi mais rápido. Essa caixinha tá bem na minha frente. Oi, Manuel Júnior tomou aí a liderança. Tá em pau, segundo e terceiro lugar. Próxima pergunta, de verdadeiro ou falso agora. Uma das vantagens da simulação é a possibilidade de treino interdisciplinar ou multiprofissional. Quem achar que é verdadeiro, clica no azul. Quem achar que é falso, clica no vermelho. Professora, Oi. tem gente no chat pedindo para pôr o link do Kahoot novamente aí. Não apareceu para a gente. Acho que vocês compartilharam restrito para alguém, porque para a gente não aparece. É porque ele estava aqui no... Você entra aqui, ó, kahoot.it. Tá vendo aqui embaixo? Tá vendo aqui? Na tela? Sim, apareceu. Apareceu para vocês, gente? Lá no chat? Não, vocês postaram no privado, só para algumas de vocês. Para a gente Não. não aparece. É porque apareceu na tela compartilhada, não no chat aqui. Mas no chat, Diga, Aninha. né, aqui no chat o Renato compartilhou, ele colocou carro.it e colocou o número de acesso, o 3646949. Isso. Quer tentar entrar aí, Pro? Só você colocar no Google, ou esse site, esse nomezinho aqui, o carro.it. Agora, Flávia, se você conseguir compartilhar o QR Code, O QR Code só se eu sair da tela agora. Ah, tá, não, então tá bom. Então Porque o deixa. QR Code só aparece no início. Deu, pessoal? Mas vamos lá, qualquer coisa vocês vão respondendo daí, e aí qualquer dúvida que tem, a gente vai retomar isso daqui. Aqui só é para a gente poder ver aí um pouco do conhecimento prévio. Vamos respondendo por aí,
e a gente, no final, a gente vai retomar aqui. Então, aqui a gente tá com... Oi, passou à frente aí de Manuel e de Paulo. Foi mais rápida do que eles. Vamos lá para a próxima pergunta. Assina a alternativa que apresenta modalidades de simulação. Cinco segundos. Oi, aqui a gente já teve uma variação de acertos, a gente vai retomar esse assunto mais na frente das modalidades de simulação, mas todas as alternativas aqui estão corretas. São modalidades de simulação, treino de habilidades, cenário seguido de feedback ou debrief, simulação virtual, a gente vai retomar isso daqui mais na frente. Vamos ver aqui. Oi, Manuel retomou aqui. Manuel e Tata no O pau a pau. Manuel e Tata Manuel ali, e ó. Tata no pau a pau ali. Na simulação interprofissional, qual alternativa contempla habilidades comumente trabalhadas? Cinco segundos. Ó, esse daqui também foi lá e foi cá. Então, na simulação interprofissional, a gente tem ali como habilidades comumente trabalhadas, trabalho em equipe, comunicação e resolução de problemas. A gente também vai ter a chance de falar sobre isso mais na frente, mas na simulação interprofissional a gente evita vir para a técnica, né, para habilidades psicomotoras e vir mais para a questão de soft skills, da parte do relacionamento entre pessoas, tomada de decisão, enfim, mais abrangente, digamos assim, do que específico de cada saber. Vamos ver como é que tá aqui nosso ranking. Ó, e Nath apareceu aqui, viu? Nath tomou aí a frente de Manuel e de Tá. Última pergunta, viu? Agora é a chance de se consolidar aí no pódio. O feedback e o debriefing são etapas fundamentais na utilização da simulação como metodologia. Verdadeiro ou falso? Agora a gente vê quem é mais rápido, porque essa tá fácil. Cinco segundos. Ó, exatamente. Tanto um quanto o outro, dependendo do que a gente vai usar como forma de simulação, que a gente vai ver, são etapas fundamentais na utilização da simulação como método. Bora agora ver nosso ranking, como é que ficou nosso pódio. Em terceiro, tá. Em segundo, Manuel Júnior. E em primeiro, vamos ver se Nath saiu lá foi, ó, Nath saiu lá na penúltima questão para poder assumir a liderança. Aê! Vai ganhar o presente virtual da gente, que é o que vocês quiserem, viu, gente? Só é falar que a gente vai mandar para vocês. Mas obrigada aí pela participação de vocês nesse Kahoot. A ideia, como vocês viram, é a gente poder ter aí um pouco do panorama do que vocês já têm conhecimento e a gente viu que vocês já estão familiarizados com esse tema, né? Em alguma medida não é nada novo do que a gente vai ver aqui. Aninha, quer comentar alguma coisa? Não, não. Ah, Eu estava só batendo palma, que depois a palma não abaixou. não saiu. Beleza, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder começar agora aqui para uma parte dessas revisões e a gente poder tirar dúvidas que vocês tenham. Então, a gente começou ali nosso carro perguntando do que era simulação, né? E aí
um ponto que é fundamental de a gente ter em mente, que quando a gente fala em simulação, a gente não está falando de tecnologia. Porque às vezes a gente fica bem assim, ai, para poder eu fazer. E aí, quem conhece os campos que tem saúde, aqueles laboratórios, não, eu só faço simulação se eu tiver um laboratório com um manequim daqueles superpotentes, de alta fidelidade, que faz tudo, que fala, como se a simulação tivesse atrelada à tecnologia. E não tá. Né? A simulação ela é uma técnica e ela pode ir de cenário simples, né? de conversação, que você bota duas cadeiras, como se fosse ali um divã, como se fosse uma sala da casa do paciente, para poder fazer uma visita domiciliar, como se fosse do jornalismo aí que a gente estava comentando logo no início, que não precisa de recursos, né, que tenham assim tecnologia necessariamente, e a gente pode fazer simulação. Então, é importante que a gente saia com a clareza de que quando a gente fala de simulação, a gente está falando de uma técnica, de uma metodologia que, como qualquer outra metodologia, tem uma sistematização para o seu uso, que é uma excelente metodologia, mas que ela precisa estar atrelado a um objetivo de aprendizagem que ela possa fazer acontecer. Né? Não é porque ela é uma ótima metodologia que tudo que a gente vai fazer tem que ser simulação. Porque, a depender do objetivo de aprendizagem que está estabelecido, pode não ser a simulação o método mais apropriado para poder facilitar aquele processo de aprendizagem. É como a gente diz assim, qual é a ferramenta mais importante? É o martelo? É a furadeira? É o prego? O que é? Depende. Depende do que você vai fazer. Então, da mesma forma, é para uma simulação, é para uma metodologia que a gente vai fazer para o processo de ensino-aprendizagem. Qual é o método mais relevante naquele momento? Vai depender do que você quer. E a simulação, ela permite a gente vivenciar esses ambientes reais. Ela aproxima o estudante de situações reais. O ideal é que ele seja o mais fiel possível àquele ambiente que ele vai estar na situação dele, na situação real, aproximar ele aquilo para que ele possa aprender em um ambiente controlado em que ele possa errar. Então, aqui na minha fala, eu já trouxe algumas vantagens que a gente tem quando a gente utiliza a simulação. E aí, para poder a gente trazer esse ponto aqui das vantagens, eu perguntei para vocês que já estão familiarizados com a simulação. Cadê que eu volto aqui para vocês? O que é que vocês consideram como vantagens da simulação? Pode ser aí no microfone, pode ser no chat. Quais são vantagens, benefícios que a simulação traz quando a gente utiliza essa técnica para o processo de aprendizagem dos alunos? Pode falar, Natália. Oi, gente, boa tarde. Boa. Eu acredito que, como você disse, né, você falou muito bem essa possibilidade do erro, né? Porque a gente que é da saúde, principalmente, quando a gente pensa no aluno, por exemplo, no campo de estágio, né? Quando ele está no campo de estágio, obviamente ele ainda está em aprendizado, ele está construindo, né, o perfil, todo o perfil profissional dele, criando experiências, mas é um ambiente que o erro tem que ser menor, vamos dizer assim, tem que ser menos, porque a gente está lidando com pessoas, com vidas, né? Então a gente não tem tanto espaço para erro. Já na simulação, onde a gente consegue controlar esse ambiente, ou seja, né, criar situações que não sejam reais, mas sim muito semelhantes às reais, ele tem essa possibilidade de errar, de enxergar onde é que ele está errando, por isso a importância do feedback nesses momentos, né? Enxergar o que ele errou para ele não errar quando, de fato, vai ser necessário que ele erre menos, bem menos. Perfeito, isso mesmo. Essa é uma das vantagens, né? Permitir o erro. A gente tem mais vantagens aqui colocadas no chat, né? A conexão com a realidade, a gente está trazendo vivências reais para esse ambiente controlado, o envolvimento, né? O aluno, a gente aprende com significado, né? Marca, porque ele está vivendo uma experiência ali que é como se fosse real, mas ele pode errar, ele pode experimentar, ele pode aprender com o erro dele, sem levar a um risco para ou o paciente ou a situação, porque ele está numa situação que é simulada. Potencializa o arriscar dos alunos, né? Permite o erro, espaço controlado com pontos que eles podem arriscar. Acho vantagem o envolvimento, o aspecto lúdico, né? Essa segurança. E aí é importante essa questão dessa segurança, que é uma segurança para quem está fazendo, porque ela está experimentando aquilo, primeiro nesse ambiente controlado, em que ele pode errar e aprender com erro, e também, quando a gente fala da área de saúde, uma segurança para o paciente,
porque ele já experimentou aquilo antes. Ele já pôde, a gente fala assim, ai, a gente aprende com erro. Aprende com erro. E é muito bom quando a gente pode aprender com erro sem prejudicar ninguém, né? Sem levar danos para ninguém. E a simulação permite isso. Então, essa seguridade, ela vai para além do estudante, ela vai também para o paciente. Aí temos aqui também no chat a internalização do aprendizado, né? Internaliza o aprendizado, preservar o paciente, né? Então, essas são vantagens do que a gente tem da simulação. Temos também a possibilidade, principalmente quando a gente pensa em treino de habilidades, de o aluno poder repetir indefinidamente. Posso repetir várias vezes. Quando a gente vai, como a gente aprendeu, né? Eu comentei no início que eu sou enfermeira, a gente aprendeu a fazer punção, gente, um no braço do outro. Era assim, bora lá, Natália, me dê seu bracinho, que eu dou meu bracinho, primeira punção da vida, a gente vai fazer com a gente, vamos pegar nossas flebites, vamos ser amigas forever. Era assim. E a gente não podia ficar repetindo várias vezes, que a gente está falando, né, de pessoas de verdade que nem precisam daquilo, porque a gente estava aprendendo em um laboratório de ensino. Então, essa possibilidade de a gente trazer para o estudante, ele repetir aquilo várias vezes, imaginem assim, uma intubação que precisa ser feito ali no paciente. O aluno vai aprender no paciente que está precisando ser intubado? Que está numa condição crítica de saúde, ele precisa ter o melhor profissional, o profissional mais capacitado, e quem vai para ele atender é um recém-formado ou um estudante que nunca fez isso na vida. Então, ele poder repetir aquilo várias vezes e desenvolver uma habilidade psicomotora, desenvolver uma destreza, esse é um outro benefício que a gente tem da simulação. E aí eu vou pegar o gancho aqui que a professora Cristiana colocou no chat agora, que é o do feedback imediato. Né? Você, estou fazendo, eu tive alguma coisa que eu posso melhorar, eu tenho a chance de ali de imediato o meu professor me dar um feedback de onde é que eu posso melhorar, seja no treino de habilidade psicomotora, ou seja num cenário que eu estou treinando relacionamento, que eu estou treinando raciocínio clínico, que eu estou treinando tomada de decisão. Então, essa possibilidade de um feedback imediato faz com que também eu internalize esse processo de aprendizado, que como eu posso fazer melhor. A gente falou aqui também da aprendizagem significativa, que a gente tem como uma das vantagens da simulação, né? Apareceu aqui também no chat aqui, né, do que vocês pontuaram. E tem um fator que veio lá no Kahoot e que a gente está até experimentando também como um dos outros produtos desse encontro que a gente teve da VP e da Spirale, que a Aninha está liderando, que é a questão da simulação interprofissional. Né? A gente poder colocar lá o estudante de medicina, com o estudante de enfermagem, com o estudante de fisioterapia, com o estudante de nutrição, porque na vida real, eles vão trabalhar juntos. A gente pega as DCNs e todas as DCNs da saúde traz que o estudante precisa ser capaz de trabalhar em equipe. Quando é que ele vai aprender isso? Quando ele for jogado no mercado de trabalho? Quando ele pegar o canudo dele e ele tiver agora que ser o profissional? Então, a simulação, ela permite que a gente traga, principalmente trazer distratores, a gente trazer situações difíceis, a gente trazer manejo de crise para esse ambiente simulado, para a gente poder começar a desenvolver aquela habilidade, aquela competência do estudante em lidar com essas situações. Né? Então, uma outra grande vantagem que tem na simulação é essa possibilidade, esse potencial de a gente poder trabalhar o interprofissionalismo, o multiprofissionalismo. Mais algum ponto, Aninha, quer Eu queria só aproveitar um pouco a deixa, Flavinha. Eu acho que vocês todos trouxeram um ponto muito importante, que a simulação trabalha com erro, né? É a possibilidade de errar. E aí eu só quero, né, reforçar para todos nós a importância do ambiente seguro na simulação. Porque a proposta da simulação é trabalhar com o erro. E, consequentemente, existe uma exposição grande dos alunos. Então, eu acho que é muito importante deixar o aluno confortável para o erro, não dar uma conotação de avaliação, porque eles já se sentem avaliados com a exposição, né? E garantir que tudo que é discutido na simulação fica ali na simulação. Então, envolve muito o comportamento ético, a discrição, o respeito, tá? Com o grupo e tudo mais. Então, só a gente reforçar esses pontos com os nossos alunos. Bacana, Aninha. Fundamental isso também. Mais algum ponto, gente? Então, das nossas, já acho que já convencemos grande parte com as vantagens. Já acho que a gente já convenceu muito aí. Vocês já estão convencidos, na verdade. A gente não precisou convencer ninguém, né? Porque veio muito aí da fala de vocês dessas vantagens que a gente tem com o uso da simulação.
Tem um ponto que a gente queria trazer, que a gente, para além, né, reforçando aí todas essas vantagens que a gente tem, que é um relatório aí que saiu em 1999, que é, digamos assim, um dos grandes marcos. A gente fala de simulação e é como se fosse algo novo, mas se a gente for ver o histórico da simulação, ela primeiro que não começou na saúde, né? Ela lá na aeronáutica, ela já começou lá em 1929, ela começou lá na aeronáutica, porque imagine pilotar um avião e a primeira vez que ele pega no avião é ser um avião de verdade, né? Ele aprender só com os livros. Então, isso já era uma prática que acontecia em uma outra área de saber totalmente diferente da saúde. Para a saúde, ela começou em 1960 e teve digamos, uma alavancagem muito grande em 1999, que quando foi divulgado esse relatório, que vocês estão vendo aqui na tela, que foi um relatório do Instituto de Medicina, em que eles estimam que 44.098 mil mortes anuais nos Estados Unidos eram devido a eventos adversos. E esses eventos adversos, eles estavam muito relacionados com erro médico. E aqui, erro médico não é o erro do profissional médico, é o erro médico dos profissionais de saúde, principalmente assim, comunicação, má comunicação entre a equipe de saúde, que é um ponto que a gente pode trabalhar com simulação. Então, ele vem muito nesse contexto da segurança, né? Então, da segurança para o profissional, da segurança também para o paciente. Então, esse relatório ele foi, assim, digamos, um marco para poder começar a se olhar o que é que a gente está fazendo com os nossos estudantes da graduação em saúde. A gente está dando uma licença para matar, né, porque isso não é mensurado, a gente não vê formas de que a gente possa minimizar esses efeitos no pós. Então, a simulação vem muito com esse propósito, né, de a gente poder mitigar, minimizar esses erros que podem acontecer, né, aí mesmo com a simulação, né, porque vem o errar é humano, mas o quanto mais que a gente puder fazer para poder minimizar isso, é melhor, né, melhor para a gente, melhor para as pessoas que vão ser atendidas, que podem ser, inclusive, a gente mesmo. E aí, para a gente... Oi, Aninha. Desculpa, Flávia, desculpa, é que eu só Não? queria acrescentar que o produto final desse relatório, ele foi em 2000, né? E o produto final é que mais de 70% dos erros é comunicação, que a Flavinha comentou, e o trabalho em equipe. E foi esse relatório, no do 2000, que deu estopim para os protocolos de segurança do paciente em 2010 aqui no Brasil. E depois de 15 anos da publicação desse relatório, em 2015, um novo estudo foi publicado nos Estados Unidos e ainda a comunicação e trabalho em equipe era o ponto de maior erro entre os profissionais de saúde. Ou seja, a gente ainda não está conseguindo colocar a Não. simulação ali de uma maneira que a gente evite isso que já foi identificado, né? Sem dúvida. E aí, gente, a gente tem várias formas para a gente poder fazer isso, para a gente poder inserir a simulação. E aí eu passo aí a palavra para a Aninha, para ela trazer um pouco para a gente aí dessas formas de simulação. Então, pessoal, dentro das modalidades de simulação, que na verdade é uma distribuição didática que nós fazemos, né? Porque quando a gente fala em simulação, a palavra simulação, ela pega tudo isso. Se nós pegarmos do inglês simulation, é um conceito como um todo. Então, a ideia aqui é a gente dizer assim, quando nós estamos falando de simulação, o que nós estamos falando, do que e qual estrutura metodológica nós vamos utilizar, tá bom? Então, nós temos os treinos de habilidade, que ele pode ser com ator e ele pode ser por meios de simuladores, normalmente simuladores de baixa fidelidade, que o intuito é repetição, 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 seguida de feedback, tá? O feedback pontual, objetivo daquilo que foi bom e daquilo que precisa ser melhorado, tá? Principalmente nos treinos de habilidade psicomotora, aonde que a técnica precisa ser aprimorada. Aí nós temos a simulação propriamente dita, que vem da palavra em inglês simulation, né? Que aqui no Brasil a gente fala simulação de alta fidelidade, simulação realística, simulação clínica, ou de uma forma mais didática, né? Cenário seguido de um momento de debriefing. O que é o cenário seguido de um debriefing? É a simulação propriamente dita, que vem da descrição lá do que a Flávia comentou com a gente, que é a definição de GABA, que é trazer para um ambiente controlado uma situação que ele vive lá na vida real,
com um nível de fidelidade. E vejam, gente, não é a tecnologia, ela obviamente, ela incorpora essa fidelidade, mas ela não é a sine qua non, e vocês vão ver isso, tá? Mas é o ambiente, né, real, mais próximo do real possível. Então, existe uma ação seguida de um momento de reflexão. Então, no treino de habilidade, a ideia é que todo mundo faça e todo mundo repita, porque é o desenvolvimento psicomotor. No cenário seguido de debriefing, ou na simulação realística, ou na simulação propriamente dita, é a experiência vivida, que não obrigatoriamente todo mundo precisa estar na cena em si, seguida de um momento de reflexão, que é o debriefing, ok? E por fim, nós temos ainda, eu consigo passar aqui, Flavinho, você passa? Por fim, a gente tem a simulação virtual. Aqui. Ah, tá aqui embaixo, que para mim não apareceu. Tudo bem. A simulação virtual, gente, ela veio, e cada vez mais ela vem, né? Dentro da proposta aí das modalidades de simulação. Mas a essência da simulação virtual, ela começou com os softwares, né? Hoje, por exemplo, nós temos dentro da saúde vários, entre eles o paciente 360, tá? Que treina tomada de decisão. A essência da simulação virtual é tomada de decisão. Só que com a inteligência artificial hoje estando aí em ascensão, a gente consegue, dentro da simulação virtual, ter a interação de perguntas e respostas, e até mesmo de respostas emocionais e afetivas, dentro da simulação virtual, num eixo que é a realidade virtual com a inteligência artificial. Então, a simulação virtual, ela vem crescendo, não só com a tomada de decisão, mas também com a capacidade de desenvolvimento de habilidades emocionais, né? Ou de gestão dessas habilidades. E um ponto importante que eu acabei não falando, quando a gente fala do cenário seguido de debriefing, que é a simulação realística, né? Nós estamos falando de colocar nesta situação os 3 componentes do processo de aprendizado, que é o cognitivo, psicomotor e afetivo. Então, quando nós colocamos o aluno nessa cena, espera-se que o conhecimento sobre aquele assunto, o conhecimento cognitivo, ele tenha adquirido de diferentes formas, pode ser leitura, pode ser sala de aula invertida, enfim, por diferentes métodos, que as habilidades psicomotoras que aquela cena vai envolver, ele já tenha praticado, e que aí ele junte todas essas atividades manejando as situações da equipe. Então, essa é a essência da metodologia da simulação, cenário seguido de debrief, ok? Posso seguir? Perguntas? Ok. E aí, nós temos algumas etapas, eu não estou vendo o chat, tá, Flavinha? Se tiver alguma coisa, você me sinaliza. E aí nós temos etapas a se seguir. Aqui, gente, hoje a nossa proposta, como a Flavinha comentou, vai ser uma pincelada nessa estrutura, tá? Mas depois a gente até se propõe, né, a ter outros momentos com vocês e aprofundar em cada etapa dessa. Mas, de um modo geral, quando a gente trabalha com a simulação, nós temos que ter, primeiro, um roteiro, uma documentação, e agora eu estou me referindo aqui ao cenário seguido de debriefing, tá? A gente tem um roteiro do objetivo claro do que vai acontecer e qual é o papel do ator, se a gente vai trabalhar com um ator ou se a gente vai trabalhar com os equipamentos de alta fidelidade, que tipo de respostas hemodinâmicas a gente quer que aquele robô dê, se for ator, qual é o script desse ator, quais são as reações e falas desse ator, traçadas em cima de um objetivo a qual se quer atingir, tá? Que tem que estar atrelado àquela unidade curricular ou àquele momento de aprendizado do aluno. Depois, tem todo ali um preparo da equipe técnica, tá? Com os recursos disponíveis. Então, se é ator, tem que ter o ator. Se a gente for usar ator com manequim de habilidade, isso tem que ser colocado no ambiente. Criar
trazer um pouco para o ambiente, um pouco do que é o real, para criar a ambientalização. A ambientalização na simulação ela é importante, porque faz parte do que a gente chama de contrato de ficção, que é o aluno entrar na cena como se fosse real e não apenas um faz de conta, né? Faz de conta que tem um paciente aqui, faz de conta, mas ele sim se sentir ou numa enfermaria, ou numa unidade básica, ou num atendimento domiciliar. O que o aluno vai fazer, o briefing, a gente vai fazer uma simulação aqui com vocês, então isso vai ficar mais claro o que é o briefing, tá? Ou a familiarização da cena. Acontece a cena, acontece a simulação, em seguida a gente tem um debriefing que nós vamos fazer aqui com vocês, e esse debriefing tem etapas a ser seguidas. Então, vamos lá. Pode ir, Flávia. Aí. No debriefing, gente, a literatura em debriefing, ela tem diferentes modelos, tá? Hoje a gente tem vários modelos descritos na literatura. O clássico é o que a gente vai mostrar para vocês, mas independente do modelo, esta sequência que nós estamos mostrando aqui para vocês, elas devem ser respeitadas quando a gente trabalha a simulação na modalidade cenário seguido de debriefing, que é o briefing para um aluno de 5 minutos até 15, quando a gente vai fazer familiarização. Esse 15 é quando a gente trabalha com robô. Aí, num outro momento, a gente pode se aprofundar nessa situação. O cenário em si, que é a cena em si, ela vai de 5 a 15 minutos. Ela tem que estar atrelada no seu desenvolvimento em cima do objetivo que a gente quer atingir, tá? Então, mas no mundo, na situação, eu não faço um atendimento X em 15 minutos, mas na simulação a gente está pegando um momento daquela consulta em cima do objetivo, tá? Então, ela é de 5 a 15 minutos. E o debriefing, que é o produto dessa simulação, que é o momento de reflexão, onde todos participam, ele vai de 10 a 30 minutos, dependendo dos objetivos a serem atingidos, tá? Próximo. E aqui, esse é o modelo mais clássico de debriefing, o modelo de Rudsoff, é o mais clássico, que é dividido em 3 etapas. Então, a gente chama de descrição, análise, aplicação, que é o modelo europeu, reação, compreensão e síntese, que é o modelo americano, mas independente das palavras, todos trabalham as mesmas coisas em cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa é onde a gente pergunta para os alunos como eles se sentiram e descreve a situação ocorrida para que todo mundo tenha consciência e fique no mesmo patamar, no mesmo nível de discussão de todo mundo, tá bom? Então, a gente pergunta, como você, né, se é a Flávia que atendeu lá o paciente João, a gente começa perguntando para a Flávia, Flávia, como foi essa sua experiência? Conta como é que você se sentiu, descreve um pouco para nós o que aconteceu no seu atendimento. Esse é o estopim, é o aquecer para começar, os alunos a começarem a falar, as emoções virem à tona, e aí a gente vai para a segunda fase. A segunda fase de um debriefing é o que eu costumo falar que é o recheio. É aqui que a gente vai trabalhar buscando nos nossos alunos os objetivos que nós queremos atingir naquele cenário. Então, aqui a gente trabalha tudo o que aconteceu, não só as competências técnicas, mas a interação entre o paciente, os profissionais, se for interprofissional. É aqui que a gente despende do maior tempo de debriefing, tá? E, por fim, a síntese ou aplicação é o final, é o produto final, nós costumamos falar que é o produto final, que é o que o aluno leva para casa, o que ele aprendeu com aquela situação naquele momento, tá? Então, muito rapidamente, estruturando que ele tem 3 fases, uma que começa com o que aconteceu, como ele se sentiu, os objetivos em si a serem atingidos e o que saiu de aprendizado final. Pode ir. E agora, como a Flávia já comentou com todos nós, a gente vai praticar, né, Flavinha? Vamos praticar. Acho que o seu microfone está desligado. E a ideia agora é a seguinte, como nós estamos num ambiente virtual, deixa eu só mudar a minha posição de câmera aqui, porque eu estou numa modalidade que eu não estou vendo. Agora sim. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês.
Ô, Aninha, Oi, só um oi. minutinho, antes de a gente ir para a parte prática, eu ouvi aqui agora que tem uma pergunta no chat de professora Marina. Se as Isso. simulações a gente utiliza casos clínicos disparadores. Não são casos clínicos disparadores. A gente vai ver aqui agora um exemplo, utiliza o briefing, que foi isso que Ana comentou lá na primeira etapa da fase, que ela fala meio que é que vai ser o cenário. Então, não tem um caso que eles vão ler, mas tem uma cena que o professor vai passar para o aluno, que é o que a gente vai vivenciar aqui. Mas é feito na hora. É tipo assim, ela vai dar aqui a sintonizada para a gente do momento que a gente vai estar, e vocês vão ver como é que o professor faz isso na prática, né? Mas não é o material disponibilizado antes, para ele já ler, se preparar, não. É na hora da aula que isso acontece. E a Ok? Elis também colocou aqui que deve ser muito interessante para desenvolver e exercitar competências para comunicação não violenta. É muito, Elis. Muito, Muito muito. utilizada para comunicação não violenta, para manejo de crise, para poder dar notícias difíceis. Né? Como é que a gente fala pela primeira? Ah, você está com uma pessoa jovem, recém-casada, com filho pequeno, e recebe a notícia de um diagnóstico lá que não tem, tá com câncer. Então, assim, é muito interessante para poder a gente lidar com isso e ele poder passar por isso. Como é que ele utiliza um protocolo de spikes? Porque aí também é assim, né? Não é uma simulação para poder ver como é que eu vou fazer. Tem uma sistematização do que é que eu vou usar como guia, como protocolo, como roteiro. Eu vou dar notícia difícil, não é como eu acho que é. Deve ser seguindo o protocolo de spikes que o aluno deve ter passado previamente. Um exemplo, né? Porque não só tem um de spikes, um exemplo que pode ser. Ele tem que ter feito isso antes de um treino de habilidades, para poder ver como é que se aplica isso, para depois ele ser colocado no cenário de simulação. Mas ele é extremamente interessante, tem toda a razão. Quando ele chega lá no cenário de simulação, né, Flávia, ele já passou pelo treino de habilidade daquela comunicação, então se ele vai fazer um cenário de comunicação de uma notícia, ele já teve em algum momento lá o treino de habilidade do Spikes com a comunicação de uma notícia, né? E aí, lembrando que junta os três componentes, tá bom? E aí, podemos ir, Flavinha? Podemos, já foram todas aqui. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, eu gostaria que, se fosse possível, todos abrissem a câmera um pouquinho. Será que é possível todo mundo abrir um pouquinho a câmera? Só para a gente fazer para eu conhecê-los todos, né? Um pouquinho aqui, agora eu consegui. Poxa, obrigada, gente. Que bom. Cássia, Samanta, Renata, Elis, obrigada. Natália, Gustavo, valeu, pessoal. Josiane, obrigada mesmo. Bom, agora a história é a seguinte. Nós vamos ter uma atriz, nós vamos fazer um atendimento domiciliar, nós vamos ter uma atriz, que vai ser a nossa Flávia ali, né? Flávia, você vai se chamar Flávia? Desculpa, eu não lembro. Não vamos chamar Flávia. Não, né? Qual é o seu nome mesmo? Luzia. Luzia, é verdade. Então, peraí, gente, deixa eu só pegar aqui, ó. A Luzia. A Flávia, a Luzia, nós vamos atender a Luzia e eu gostaria que um de vocês fossem quem vai fazer essa entrevista. Eu sei que tem alguém da enfermagem aqui, eu não sei, normalmente a gente deixa o aluno se prontificar, né, a se voluntariar, mas eu faço um convite, se tiver alguém da enfermagem aqui que queira participar, não precisa ser obrigatoriamente, tá? Para fazer uma entrevista com a dona Luzia. Quem se prontifica? Vamos lá, Thaís, Cristiana, Renata, quem que se prontifica? Pode ser um fisioterapeuta, uma nutricionista, farmacêutico, jornalista, contador, contadora, para conversar aqui. Manuel, você deu um sorriso lindo, Manuel, e eu conheço suas habilidades diversas, Manuel. Não tem problema, pode ser bióloga. Pode ser bióloga, Thaís. Quem que se manifesta aqui? Levanta a mão, vamos lá. Uma já aí, Aninha. Eu só ouvi, mas eu não ouvi. Quem que é? Quem que falou? Desculpa. Bióloga, quem foi? Sou eu, Thaís. Posso ser eu. Obrigada, Thaís, obrigada. Então, pessoal, é assim, ó. O que a gente vai fazer agora? Na simulação, a Flávia estaria, a nossa atriz estaria dentro de um ambiente
simulado como se fosse um domicílio, tá? Uma casa. A gente ia colocar lá cadeira, poltroninha, uma cortininha, né? Uma florzinha, enfim. Os outros alunos estariam atrás do espelho assistindo, então eu vou pedir para vocês, quem não vai atender, agora fechar a câmera, tá? Eu vou pedir para todos que não forem atender, fechar a câmera, isso, e só fica com a câmera aberta a Thaís, tá? Eu vou fazer o briefing, a Thaís vai atender. Thaís, você vai ter 10 minutos, tá? No âmbito geral, você teria até 20 minutos, enfim, tá? Você teria um tempo maior, mas aqui, pelo nosso andar da carruagem, você vai ter 10 minutos. Você pode controlar seu tempo, Thaís, tá? Você pode controlar seu tempo. Após 10 minutos, nós vamos então para o debriefing, tá? E aí, o debriefing, todos vão participar. Nós estamos com 39 alunos, então os 39 alunos vão participar desse debriefing. Então, eu vou pedir para todos os nossos participantes fazerem anotações, prestarem atenção no briefing, porque depois todos vão, de alguma forma, participar. Tudo bem? Thaís, está preparada? Está tudo certo? Prontíssima. Tá. Então, eu vou fazer o briefing agora, tá? E depois que eu fizer o briefing, eu vou chamar a nossa paciente, tá bom? Estamos na cidade do seu curso. Que cidade você mora, Thaís? São Paulo. São Paulo. Então, nós estamos em São Paulo. E você, enquanto estudante do primeiro ano do curso de enfermagem, tá? Do curso de enfermagem, realizará sua primeira visita domiciliar na residência da família Santana. O pai da Rosana pediu uma avaliação médica para sua filha, porque a filha dele, ele está muito preocupado com ela, tá? Ele está achando ela diferente. Em uma reunião de saúde, o enfermeiro solicitou que você, Thaís, realizasse o primeiro contato. Você vai conversar com a Rosana para entender o que está acontecendo, como ela está, né? Que o pai dela está preocupado e tudo mais. Obtendo consentimento para a realização da entrevista, você terá, nesse momento, 10 minutos para conhecer a história de vida dela, identificar suas necessidades de saúde, tá? E formular uma proposta de cuidado que você entende que seja importante. A preceptora, a ser pactuada, uma proposta de saúde a ser pactuada e validada com a sua preceptora, tá? A equipe de saúde, que a sua preceptora é a enfermeira Soraya, tá bom? Então, você quer fazer alguma pergunta, Thaís? Se eu puder entrevistar a paciente, eu prefiro. Vamos chamar a Rosana, então? Vamos. Vamos? Então, tá valendo, Rosana. Pode chamar a Rosana vai entrar. Rosana, boa tarde, por favor. Rosana, não estou ouvindo o seu áudio. Agora Oi. sim. Boa tarde. Boa tarde, Rosana. Meu nome é Thaís, eu sou estudante do primeiro ano de enfermagem. Eu vim aqui para ter uma conversa com você. A gente pode conversar? Claro, pode sim. Então, tá bom. Rosana, primeiro, eu queria saber como que quantos anos você tem? 28. 28. Só para confirmar, seu nome completo é? Rosana Matias da Silva. Tá. Eu estou anotando aqui, tá bom? Não se atenha que eu estou fazendo umas anotações. Rosana, qual a sua principal ocupação? Você estuda, trabalha? Eu estudo e trabalho. Eu estou trabalhando num supermercado que tem aqui perto no meu bairro e estou estudando para poder conseguir passar no vestibular, que é o que está me deixando mais assim, sofrida, porque é uma sobrecarga muito grande e já é a quarta vez que eu tento fazer vestibular, e eu tenho que passar numa pública, né, porque eu não tenho condições de pagar uma privada. Certo. E aí isso meio que está me
me deixando assim cansada, né? Desmotivada. Você trabalha em turno integral, de manhã e à tarde, o período todo, ou só um dos turnos? Eu trabalho de 7 até 14. Aí Das depois 7 eu às 14. estudo, depois eu chego em casa e eu estudo e faço cursinho de noite, né? Estudo de tarde e faço cursinho de noite. Ah, então tá bom. Conta para mim um pouquinho, Rosana, como que é a sua rotina? Então, você acorda, eu queria saber, para entender um pouquinho do seu dia a dia e entender a sua rotina. Então, primeiro você toma café, ou você já sai, toma banho, vai direto, depois você se alimenta. Queria entender um pouquinho a sua alimentação nesse intervalo do seu dia entre o seu trabalho e o seu estudo. É bem simples entender minha alimentação. Assim, eu acordo já cansada, então eu não tomo café, porque eu prefiro dormir um pouquinho mais para poder chegar no trabalho. Então eu não tomo café, né? Eu vou direto para o trabalho. E assim, eu trabalho em supermercado, então aí eu como lá. Aí eu quando eu chego lá, eu como um bono, eu como um salgadinho, né? Eu tomo refrigerante, o que tiver lá na hora mais gelado, mais fácil. Então, como lá, esse é meu café da manhã. Aí eu já saio de lá e eu fico até 2 horas, né? Que é o horário que eu falei que eu trabalho, até 2. Aí quando dá 2 horas, eu venho para casa para poder estudar. E aí eu como, assim, já não tenho mais o pique de fazer almoço, porque já são 2 horas da tarde. E aí eu vou, não, eu tenho preguiça de esquentar, então eu como o que tem pronto ali, enlatado, esses feijão de latinha, eu gosto desses feijão de latinha, ou como pizza, né, tomo sorvete. Então, assim, eu vou comendo o que tem fácil ali para poder comer, para poder não perder tempo fazendo comida para estudar. Então, é o que tem. Aí, às vezes, tem hambúrguer, às vezes tem, eu peço, né, no iFood, batata frita. Então, é o que eu, eu vou me alimentando. E aí, quando o horário mais assim é de noite, quando eu chego do cursinho, que eu tô com muito cansado, tô com muita fome, aí eu detono assim o que tiver na minha frente. Mas não tem assim um hábito de é o que tiver. O que tiver tá para jogo. Entendi. Entre a ida para o cursinho, eu entendo assim, você trabalha, então você falou, ficou muito cansada e acaba comendo qualquer coisa, porque, de fato, né, a correria do dia a dia, né, Rosana, é complicado. Mas aí, antes de ir para o cursinho, você consegue ter um intervalinho para descansar? É nesse momento que você consegue tomar um banho relaxante, comer alguma coisa mais reforçada antes do estudo ou não? Você come Não. alguma bobeira, já vai direto para a rua? Como é que é essa É, rotina? eu não consigo, não, porque assim, eu saio do trabalho, só para você ver a logística toda, eu saio do trabalho 2 horas. Aí eu tenho que pegar o transporte para minha casa, aí eu pego 2 ônibus, né, para poder chegar na minha casa. Aí eu chego mais ou menos em casa umas 16 horas, é o horário mais ou menos que eu chego, porque o cursinho é perto aqui de casa. Então eu chego, tomo um banho rápido ali, como alguma coisa, e aí tento estudar um pouco ali para poder não chegar na aula tão sem nada. E aí eu já tenho que ir 6 horas para o cursinho, né? Porque eu vou andando mesmo para o cursinho, que é perto assim da minha casa. Aí eu já chego lá umas 6h30, que é quando começa, né? A aula começa às 6h30. Aí é mais ou menos o tempo que eu chego. Aí eu Tá fico bom. sem comer até eu voltar. Quando eu volto é que eu vou lanchar, vou Você jantar, faz né? alguma atividade física? Ah, eu queria muito. Eu fico vendo aquele povo no Instagram só botando que estava malhando. Eu tenho uma vontade de fazer igual, mas eu não tenho tempo para poder malhar. Aí eu tenho que escolher se eu estudo, se eu trabalho, se eu durmo, se eu malho. Então, nessa opção, malhar, perdeu. E quais atividades você usa no momento de lazer, de descontração? Você sai com os amigos, você vai no cinema, você vai no shopping? Com que frequência você faz essas atividades? Nesse momento, eu não tô fazendo nenhuma dessas. Meu lazer é estudar. Porque eu tô muito focada nisso, fico me sentindo muito triste por eu não ter conseguido ainda, sabe? Eu acho que, será que eu não sou capaz? Já tenho quatro semestres que eu tento, e eu tento fazer de tudo, eu abro mão de tudo para poder estudar. Não tem um momento assim, a última vez que eu lazer, assim, que eu associo, eu assisti um filme que saiu na Netflix, mas isso já tem mais ou menos, eu acho que tem um mês mais ou menos isso daí. Que aí eu Tá, e assisti, agora, mas foi uma pausazinha, pronto, assisti e voltei. tá bom. Eu queria entender agora o que você sente fisicamente. Então, assim, tanto em termos de dor de cabeça, saúde mental, quanto em físico. Você sente alguma dor? Quais são suas principais queixas? Não, eu não sinto dor nenhuma, não.
Eu só, às vezes, fico estressada, triste, assim, por estar uma sobrecarga de trabalho, né? A sobrecarga de trabalho e de estudo, de estar somando isso, e muito por não ser uma sobrecarga por uma coisa que eu já consegui, né? Uma sobrecarga por uma coisa que eu ainda estou tentando conseguir. Mas eu não sinto dor, não sou muito de sentir assim, dor de cabeça. Uma vez ou outra eu sinto uma moleza no corpo, mas eu acho que é porque eu forço muito ele. Mas uma molezinha assim de vez em quando, mas não, você me perguntar como é que tá a minha saúde, eu vou te responder, ó, hashtag tô ótima. Tá tudo bem. Tá ótimo. E se eu te convidar para ir para um show desses grandes aí e tal, tipo, sei lá, esses shows gigantes, você vai ou você não vai? Quando eu passar no vestibular, a gente marca esse show grande, mas agora eu estou Maravilha. focada nisso. Agora eu tenho que primeiro passar nesse vestibular. Meu sonho é ser advogada. Meu sonho. Eu quero entrar lá na. Eu fico me imaginando já com aquelas roupas lá Eu quero ser juíza, na verdade, depois, né, para poder ficar com aqueles martelinhos assim, pedindo silêncio pro povo. Maravilha. Deixa eu só te perguntar mais uma coisinha. Você falou que dor nenhuma, mas formigamento você sente algum? Mãos, pés? Às vezes, quando eu estou dormindo, às vezes, eu tenho a sensação, eu acordo como se eu tivesse com uma cãibra. Aí, às vezes, mas não é sempre, não. É uma vez ou outra, assim. Acho que principalmente quando eu tenho que dar uma pedalada maior, porque eu perdi o buzu. Aí eu tenho que dar uma pedalada maior para poder pegar só o segundo ponto, né? Então, aí, geralmente, quando tem isso, aí quando eu vou dar a relaxada no corpo, aí eu sinto uma cãibra. Entendi. E sua queixa em relação à sua família? Como que tá o seu relacionamento com os familiares? Você mora sozinha? Você mora com quem? Não, eu moro com meu pai e com minha mãe ainda. Eu não consigo ainda me manter sozinha, não, porque eu tenho que me investir primeiro no estudo. Mas, não, é tranquilo. Eu mal vejo, não tem nem tem que fazer barulho. Eu fico muito sentida por eu ainda estar. Eu me sinto um peso para eles, né? Eu já tenho 28 anos, eu ainda estar sem conseguir me manter 100%. Eu dependo que eles, assim, eu não pago nada em casa. Né? O dinheiro que eu ganho no trabalho é para poder pagar meu cursinho, poder fazer esse trânsito, é para mim. Então, assim, eu fico triste por eu não estar conseguindo ainda contribuir, mas tanto meu pai quanto minha mãe, eles são super tranquilos com isso, ficam me incentivando, eles entendem, mas mesmo assim, não é legal, né? Eu já me sinto assim, velha, com 28 anos, e ainda tá dependendo de pai e de mãe. Entendi. Então, tá bom. Rosana, eu vou precisar agora levar para minha preceptora, né, essa nossa avaliação, essa nossa conversa inicial. E aí, se a gente pudesse te ajudar, eu só tenho uma última pergunta antes que eu leve lá para o grupo para a gente discutir. Eu queria saber se você tivesse um pedido, assim, o que uma equipe de saúde pode te ajudar? Queria que, se você pudesse, né, tiver algum pedido, alguma questão, eu vou levar para discussão com o grupo, então seria importante te ouvir. A gente pode te ajudar em alguma coisa nesse momento? Umas vitaminazinhas, assim, para poder eu conseguir ficar mais tempo estudando. Porque às vezes eu acabo não conseguindo estudar muito de noite, aí eu durmo e eu acho que eu acabo. Aí se eu tiver uma vitaminazinha para poder ficar mais ligada, Ah, desculpa, eu esqueci de perguntar. Quantas horas você dorme por noite? às vezes 3 horas e meia. 3 horas e meia por noite. Tá bom. E você quer vitamina para ficar um tempinho mais acordado? Para poder conseguir estudar mais tempinho ali. Tá bom. E só mais uma perguntinha. Você, entre o trabalho e o cursinho, então você ainda estuda em casa? Pega os livros, retoma, Eu alguma tento. coisa assim? Quando eu chego às 16 horas, aí eu estudo um pouquinho ali até dar 18, que é quando eu saio para o cursinho. E aí, quando eu volto, antes de dormir, eu estudo também. Você está dormindo pouco para tomar esse tempo para aproveitar para estudar, então você Isso. diminuiu o seu tempo de sono. Exatamente. Tá bom. Você toma bastante café? Muito. Café, Muito. coca, misturo os dois. Tá ótimo. Eu vou levar para a preceptora e a gente já volta, tá bom? Peço para você se retirar da sala só um minutinho e aí eu já te chamo de volta. Tá Obrigada, bom, muito viu? obrigada. Obrigada também. Oi, Thaís. Olá, Ana. E Você aí? agora é a Soraya, eu preciso falar com a Soraya, que é a preceptora. Muito bom. Agora, Thaís, eu vou congelar um pouco aqui a cena, gente, só para explicar o que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer o debriefing com vocês, tá?
Então, com a Thaís, eu vou chamar a nossa atriz para ela fazer um feedback e eu vou pedir a participação de todos agora como alunos, tá? Vocês agora são os alunos, vocês estavam assistindo a Thaís atender e a gente vai refletir um pouco sobre o que aconteceu aqui. Então, não é para falar da simulação, mas a gente vai, do que a gente, é o debrief, como se vocês fossem alunos, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir agora para todo mundo ligar a câmera, porque é como se nós estivéssemos agora na situação lá da sala de debriefing. Então, vou pedir para vocês abrirem as câmeras. Vou chamar a Soraya. Soraya, vem aqui um pouquinho com a gente. Pessoal, essa é a Flávia, nossa atriz que fez hoje o papel da Soraya. Flávia, seja bem-vinda aqui ao nosso grupo. Obrigada. E Flávia, eu quero que você conte um pouco aqui para nós como você se sentiu de ser atendida pela Thaís. Vou pedir um 2 alto. Eu tô achando que Thais é da área de saúde, não é bióloga, não, viu? Porque ela fez ela fez a investigação super boa. Eu falei, tem certeza que eu ouvi que ela era bióloga? Ela tem experiência com essa investigação em saúde. Agora voltando para o personagem, eu achei muito acolhedor a forma como ela foi perguntando. E eu acho que é uma coisa que foi bem bacana. Ela não apresentou julgamento, né? Eram muitas posturas que eu trazia do que eu fazia que, né? Quem estivesse escutando poderia julgar que eu estava fazendo errado, ou falar que eu não poderia fazer assim, ou falar que eu não estava me cuidando, mas ela escutou, ela fez uma escuta muito empática. Eu gostei bastante. Ela até aflorou minha criatividade, porque eu falei assim, "Pô, não, ela tá tão assim que eu vou deixar fluir aqui o que vier." Que Eu bom. me senti muito acolhida na escuta. Muito obrigada. Ótimo, então, Flávia. Agradeço a sua participação aqui com a gente. E agora, pessoal, eu queria não, né? Continuo querendo e vou começar agora pela Thaís. Thaís, conta para nós como é que foi essa experiência, como é que você se sentiu, né? Conta um pouco para nós dessa sua situação agora. Eu me senti num papel, é um pouco difícil, né, fazer a simulação, porque você sabe que é uma simulação, né? Então você fica entendendo que tudo aquilo de fato não existe, né? E eu tentei pegar o máximo de informações que eu podia. Tentei mesmo entender a rotina dela, então, como não tinha uma patologia certa, né? Não tinha nenhuma doença, era um achado que o pai achava que ela precisava de ajuda. Então, assim, a minha entrada aí foi justamente imaginando isso. Será que ela precisa de ajuda? Então, eu vou entender a rotina dela, eu vou entender as necessidades dela, eu vou tentar entender o dia a dia dela com o máximo de perguntas. Então, eu coloquei atividade física, eu até provoquei se ela iria num show comigo para ver qual seria a resposta dela, porque ali eu sentiria se ela está com algum problema mesmo ou não, né? Não sei, tipo depressão, enfim, algumas hipóteses. Mas eu tentei colher o máximo de informações, até sabendo que era uma simulação, para instrumentalizar a gente agora. Acho que esse foi o meu objetivo. Thaís, você foi muito bem. Você foi empata, né? Você buscou as perguntas para conhecer. Agora me diz uma coisa, por que você acha que não é real o que você fez? Porque a história da Rosana é real. A Rosana existe num posto de saúde, tá? Numa unidade básica. Por que te trouxe a sensação de que não é real? De que não é verdade? Sim, essa história existe. Ó, a gente se identifica com as respostas, né? E assim, eu até falei, nossa, ela não tem nada, ela é uma brasileira, guerreira, trabalhadora, como todos nós aqui, né? Que trabalha, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. De fato, sim, mas a pessoa em si, a Flávia, é até difícil, que nem as pessoas estão colocando aqui no chat. Acho que quando a gente faz uma simulação, seria até legal. Eu vi, né? Ela fez a trancinha, o pessoal falou, nossa, que ótimo. Talvez fica confuso o nome. Então, a gente entende que a gente está, de fato, numa simulação, vendo Flávia, e eu pensando Rosana, e eu olhando na minha colinha, a preceptora é a Soraya, eu anotei tudo aqui, o nome, a idade. Então, a história existe, mas, assim, né, agora a situação é uma simulação, que a gente sabe, né? Entendi. Mas, Thaís, ó,
tiveram pontos muito importantes que você abordou de uma forma bastante objetiva, né? Você falou da importância de conhecer a Rosana. Eu queria ouvir aqui dentro dos nossos outros participantes aqui, quem faria outras perguntas que a Thaís não fez. Outro tipo de abordagem. Você procurou, né, Thaís? Você trouxe aqui para a gente que você procurou conhecer, usou até uma estratégia, né, de saber um pouco do pai. Eu queria ouvir um pouquinho vocês agora. Fanny, Elis, Lutz, que outras perguntas poderiam ter sido feitas? Natália, Aline, Sérgio. Sérgio, você quer tentar? Que outras perguntas vocês fariam? O que chamou a atenção na fala da Rosana? O que chamou a atenção ali? Nutrição, sono? O que poderia ser mais explorado? Pode falar? Pode falar. Acho que Quem o levantou Manuel a mão? levantou a mão antes de Natália, mim, Elis. viu, Ana? Hã? Manuel, você fala primeiro, depois eu vou. Quem que vai falar primeiro, Opa, gente? vamos lá. Desculpa. Manuel tá com a mãozinha O levantada aqui. Manuel, tá bom. Desculpa, Manuel, fala então. Imagina, Aninha. Obrigado, viu, Nath? Talvez eu faria uma abordagem diferente no início, né? Porque a Flávia ela falou, né? Olha, eu estou me sentindo muito cansada por algumas demandas, universidade, estou tentando estudar alguma coisa assim. Aí ela partiu para um outro contexto. Talvez eu perguntaria para ela, tá, mas como é que é esse seu cansaço? Ele é um cansaço físico? Ele é um cansaço mental? Como é que você me descreve esse seu cansaço? E aí talvez depois eu partiria para uma coisa mais aprofundada nisso. Aí eu partiria para a parte nutricional. Olha, como é que é a sua nutrição? Você está comendo? Se ela falasse que era um cansaço físico, um cansaço mental, o que você está utilizando aí para ter uma melhora desse cansaço mental? Porque ela até comentou, olha, estou maratonando uma série, tá? Mas quanto tempo que você faz isso? Talvez eu faria uma abordagem um pouco mais diferenciada partindo do início, que ela comentou alguma coisa sobre esse cansaço, aí depois ela fez uma pergunta um pouquinho diferente desse tema que ela colocou aí. Boa, Manuel. Então, explorar, é uma pergunta aberta, né? Você está fazendo uma pergunta aberta, explorar um pouco mais o cansaço. Você acha que existe uma correlação do cansaço com a nutrição, Manuel? Você acha que pode existir uma correlação? Eu acho que, por exemplo, se ela tivesse falado assim para mim, olha, eu estou sentindo um cansaço físico, eu falaria, olha, ok, como é que está aí esse seu contexto de alimentação, ou até do seu descanso? Como é que você está fazendo isso? Olha, como é que você se alimenta? Quantas vezes por dia? Qual é o tipo de alimentação que você está fazendo? Eu tenho quase certeza que a resposta, até pela pergunta, pela narrativa dela, ela é assim, olha, eu estou comendo muito pouco porque eu estou estudando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Ela até comentou da minha alimentação, olha, como pizza, estou comendo feijão enlatado, quer dizer, a parte nutricional está bem ruim. Então, talvez eu partiria para essa demanda para tentar entender. Boa. Então, vamos lá agora. Quem que vai? A Natália? É a Natália ou a Elis agora? Eu. Para completar o que o Manuel falou, eu, como nutricionista, não posso deixar de falar, né? Para mim, a nutrição está totalmente relacionada a esses sentidos que ela está tendo, de cansaço, até a questão emocional mesmo, que está correlacionada a muito a deficiências nutricionais, né? Mas o que me chamou mais atenção foi que, na hora que eu vi que ela abriu a câmera, estava de trança, né? Uhum. Me passou uma imagem infantilizada. Eu falei, nossa, deve ser uma adolescente, por isso que o pai está preocupado. Uhum. Aí ela fala que ela tem 28 anos. Uhum. Falei, será que isso tem, sabe? Gente, psicologia, assim, não é muito minha área, apesar de que a gente na nutrição sempre está correlacionado com isso também. Sempre está relacionado ao lado emocional, né? Mas aí, na hora que eu vi que ela tem 28 anos e ela se frustra porque ela queria estar numa situação que ela não está, queria já sair de casa, mas eu não tenho condição agora, eles entendem. Ou seja, meus pais me dão apoio para eu fazer o vestibular, para eu tentar
mas ela fala algumas coisas que eu achei que não tinha compatibilidade com a idade. Eu sempre sonhei fazer direito. Por quê? Ai, porque eu acho lindo as roupas, porque eu quero bater o martelinho e tal. Acho que poderia explorar mais essa questão, sabe? Então, dá um Perguntaria se ela exemplo, Natália, dá um exemplo de uma pergunta, de como você abordaria isso. Dá um exemplo. dessa questão, eu queria saber, por exemplo, o que que ela. Eu ia mais nessa questão do que ela faz para se divertir, se ela tem algum relacionamento, se ela tem filhos. Seria Acho um que pouco seria mais para a vida interessante para saber. pessoal, para tentar fazer É, um plano de cuidado mais voltado a ela. Uma boa sim, porque alternativa, eu. mas desculpa te Ah, cortar. Me dá um tá. exemplo de pergunta. Como que você perguntaria para a Rosana sobre namorado ou sobre filho? Como que você faria essa pergunta? Início, quando a Thaís começou a perguntar, eu incluiria essas perguntas no início. Qual que é o seu nome todo? Quantos anos você tem? Você mora com quem? Você tem filhos? Quantos anos Tá, têm seus filhos? Você é tá. Você casada? Você é solteira? Naquele tá. início da anamnese, Lá no início da pergunta. isso, eu incluiria Tá, ali. Mas essas perguntas que ela fez sobre alimentação, eu faria todas também. todas. E se Boa, ela viu, falou que ela Thaís? não tem nenhum tipo de. Thaís arrasou, tá A linda. Não Thaís, tem cadê jeito. a Pode Thaís que eu vir, perdi a Thaís. Thaís aqui? Ah, tá aqui, Thaís. Vem pro Boa, meu mundo, Thaís. Thaís. Maravilhosa você. Muito bom. Que mais? Vamos lá. Tem a Glécia, tem Elis, mas tem outros aqui. Vamos lá. Fala, Glécia. Eu não me lembro, acho que eu levantei antes É da você? Glécia. Desculpa, então, Elis. Você pode É, Pode falar. ir, Elis. Obrigada, Glécia. Boa tarde, gente. Primeiro queria parabenizar a Thaís, arrasou. Acho que eu não conseguiria bancar o personagem até o fim aqui nesse contexto de simulação. Não sei, teria que experimentar simulação virtual, né? Então, acho que você foi muito bem, Thaís. A personagem, né, paciente também. Para eu não me prolongar muito aqui, né? Talvez eu explorasse também falando do campo da nutrição, mas do campo da saúde como um todo, talvez eu explorasse questões mais práticas das tarefas de cuidado em casa, até para poder direcionar as orientações posteriormente, depois de discutir, por exemplo, com a equipe de precepção. Então, talvez eu perguntasse assim, na sua casa, né, como a Natália sinalizou, com quem você mora, além, né, dos seus pais, se tem irmãos, se eventualmente ela é responsável pelo cuidado de mais alguém. Às vezes as pessoas convivem em famílias, né, que vivem no mesmo quintal, essas tarefas de cuidado se dividem muito, e aí a questão do cozinhar, né? Já que a alimentação se mostrou uma questão desde o início, eu perguntaria se alguém costuma cozinhar em casa, quem que normalmente é responsável por preparar os alimentos, se no trabalho dela ela tem condições de levar uma comida pronta ou se organizar de uma outra forma para tentar ajustar, né, essa alimentação. Então, eu incluiria assim, perguntas bem práticas para poder direcionar o cuidado, além de todas essas que a Thaís fez, que eu acho que trouxe muito contexto. Muito bom. Excelente, Elis. E quem mais, gente, faria pergunta do que ainda não foi dito? Quem que colocaria uma outra pergunta, uma outra abordagem que fosse importante para esse plano de cuidado dela? No chat tem mensagem, Aninha. Ah, tem? Desculpa, gente, vamos ler. Tem aqui. Ela falou da frustração em não passar no vestibular. Isso poderia ser explorado na perspectiva das consequências emocionais? A Lilian colocou. O que vocês acham, gente? Ó, a Lilian está trazendo um ponto importante aqui, da frustração, né? Isso poderia ser explorado? O que vocês acham? Alguém está falando sim com a cabeça. Cristiana, é isso? Quer comentar, Cris? Eu concordo, e eu acho que também a gente, assim, pensando, né, em adicionar, eu perguntaria se ela já passou por algum atendimento, por exemplo, com um psicólogo, com nutricionistas, essas questões clínicas, né? Não só de doenças, mas nessa perspectiva. Será que ela já teve alguma orientação, né? E como você perguntaria para ela, Cristina? Me conta aqui para nós como você faria essa pergunta.
Então, eu poderia falar, né? Olha, eu estou aqui com você hoje, mais alguém da equipe, da equipe de saúde, você já foi atendido, né, por algum profissional, não sei, lá do atendimento, né, do bairro dela, você já foi lá presencialmente, né, já teve algum atendimento, e aí ela falaria que sim, por qual profissional, como que foi esse momento, qual que era o motivo desse atendimento, para entender, porque nesse caso, né, pensando aí numa equipe multiprofissional, né, enquanto estudante de enfermagem, eu encaminharia, né, conversaria com a equipe para ela ter um atendimento aí nutricional e psicológico, né? Essa pessoa ela precisa de uma orientação aí nesses dois lados que, a partir da entrevista, né, a gente consegue perceber que ela tem essa necessidade, né, desse atendimento. Então, eu puxaria por esse gancho, né? E aí eu também concordo com eles que na hora que falou da desmotivação, né, tá cansada, é uma coisa que ficou muito evidente, né? Esse ponto. Então, eu buscaria entender se ela já teve, né? Se ela já teve esse atendimento. Boa. Glécia, desculpa, acabei pulando você, né? Fala aí, minha amiga. Tranquilo, só levantei de novo, talvez, para sinalizar. Boa tarde, pessoal. Eu sinalizaria, concordo com tudo que o pessoal colocou, eu acrescentaria a minha coleguinha, parabéns, coleguinha, pela abordagem, você nos ensinou muito. A questão desses problemas que ficaram claros, né, do aspecto alimentar, dessa objetividade tanto de propósito, né, de meta, que possa vir trazer uma frustração posterior. Eu senti falta na entrevista de elogiar, que é aquilo que prende, né? A gente sempre na entrevista pode achar algum ponto de elogio, de trazer algum ponto positivo nessa pessoa que a gente conversa. E acrescentaria ao final um convite, né, para um atendimento na unidade de saúde que eu trabalho, como já que se trata de um atendimento dessa enfermeira, para que pudesse ser feita uma avaliação multiprofissional e para que tenha essa vinculação dessa pessoa com a unidade de saúde, que onde seria possível fazer uma avaliação melhor, uma abordagem e outra oportunidade com outros profissionais, né? Então, eu senti falta dessas duas coisas aí na conversa. Muito bom, Glécia, obrigada. Bom, pessoal, então, para a gente encerrar hoje a nossa simulação, eu queria ouvir um pouco de vocês, pode ser em uma palavra, o que vocês levam para casa de aprendizado neste cenário que vocês experienciaram hoje, que a Thaís viveu e que vocês todos participaram da discussão. Então, Ana. em uma palavra... Oi, Helena! Tudo bem, pessoal? Eu queria fazer umas observações aí do que eu escutei, posso? Pode, eu ia abrir depois de encerrar o debriefing, mas pode colocar sim. Ah, tá. Você quer encerrar o debriefing? Eu vou encerrar e aí eu vou abrir, pode ser? Pode, claro. Então, tá bom. Então, para encerrar, pessoal, o que vocês levam para casa? O que vocês aprenderam? Lembra que vocês são os alunos de enfermagem, né? O que vocês aprenderam? Qual o ponto principal aí que ficam para vocês de aprendizado nesse momento? Que a entrevista é um diálogo, né? Entrevista é um diálogo. Quem mais? No chat estão colocando, Aninha, também. Visão holística, visão ser holística, empático, escutativa, anamnese, escuta sem julgamento. Anamnese, ser empático, observação. Boa. Muito bom, então, pessoal. Então, agora vocês vão trabalhar o plano de cuidado, vocês vão elaborar esse plano de cuidado. Na próxima aula, a gente vai rever, e na próxima simulação, a gente vai ver um outro evento com uma outra paciente. Tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Fechando, pessoal, e agora a gente volta aqui para nós, né? Vamos voltar aqui. E aí, vou passar a palavra para a Helena fazer as observações e depois eu, Flávia e todos vocês, a gente vai comentando sobre todo o acontecido aqui, tá? Não, eu acho que, na verdade, eu queria estar lá em cena ainda. Porque é o seguinte, desculpa. Eu ia fazer umas perguntas, assim, uma pergunta
para algumas pessoas aí, alguns colegas que colocaram algumas frases, então eu queria saber por que eles tinham perguntado isso, né? Então, por exemplo, o Manuel disse que ele começaria com uma abordagem mais exploratória, né? Eu ia te perguntar, Manuel, por quê? Para quê? Para que serviria, Manuel? Eu acho que eu acho assim, eu entendo o seguinte, a partir do momento que eu consigo mais dados, uma abordagem mais profunda, talvez eu consiga chegar um pouco mais na solução, talvez, do problema. Então, eu consigo visualizar, né, o que o pessoal olha, a empatia. De repente, eu consigo entrar, né, no contexto do que ela está sentindo, ser um pouco mais empático com ela e tentar descobrir, talvez, assim, eu penso muito no tempo. Então, se eu Manuel, consigo... Oi? isso vai servir para quê? Talvez para ganhar tempo e descobrir mais rápido o que talvez ela tenha ou esteja acontecendo com ela. Outra pessoa, para quê que vai servir a gente explorar mais, saber mais? Thaís? Lena, boa tarde. A pergunta é super pertinente, a pergunta que você fez agora para o Manuel. Eu acho que, assim, o tempo todo, eu entendo que a escutativa e a simulação, e no caso eu fui orientada a colher informações para entender um caso onde se tinha pouquíssima informação, então a minha estratégia o tempo todo é não manipular as respostas, como questionadora, né, do problema. Então, o tempo todo eu não queria direcionar, por exemplo, existem várias formas da gente fazer uma pergunta que eu tinha 10 minutos e eu não tive nem tempo de pensar, o caso caiu no meu colo. Então, assim, você come mal? Você sente dor nas costas? Você sente... Assim, em alguns momentos eu tive que perguntar. Então, por exemplo, você tem formigamento? Mas eu acho que o tempo todo, essa questão que você fez agora para o Manuel, mas o porquê? isso serve para quê? Para não escutar a resposta que eu quero, mas sim escutar o que ela precisa me falar. É para isso. Gente, para que serve eu pegar o máximo de informações dentro de uma entrevista com uma pessoa sobre o meu cuidado? Seja eu quem for, nutricionista, físio, biólogo, para que serve eu ser mais exploratório? Para diagnóstico, não? Para fechar o diagnóstico. Para diagnóstico? Só? Para entender o todo? Eu descobri que ela tem anorexia nervosa. Descobri. Pronto. Para que eu quero tanta informação? Vou fazer outra pergunta para ver se vocês chegam lá. Thaís, quem é a Rosana? Era a Rosana o nome da paciente, Flávia? Flávia, eu vou te mandar para a Globo, tá, Flávia? Depois daqui. É o seguinte: Thaís, quem é a Rosana sem as queixas dela? Me descreve a Rosana. É uma brasileira normal que trabalha, estuda. Que é uma brasileira normal? Ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que estar bem-humorada, ela tem que... Parece que ela precisa mostrar isso para o pai dela, porque ela não sente nada. Ela não tinha nenhuma queixa, ela não tinha nenhuma dor, ela não tinha nada. Eu que você está voltando para a queixa. Eu estou te dizendo, sem a queixa, quem é a Rosana? A Rosana é uma trabalhadora, estudante de 28 anos, que mora com os pais. Que mais, gente? Me ajuda aí. Que tem um sonho, que quer passar no vestibular, tem um sonho, que quer passar no vestibular, quer ter sua profissão, quer se emancipar. Lourdes, quem mais? Quem é ela? Eu cheguei um pouquinho depois, mas eu quero cooperar também. Quando a gente faz... Todos estão me ouvindo? Quando a gente faz perguntas dentro desse contexto de alguém que está sendo cuidado, é justamente para encontrar informações, elementos que são importantes para conduzir numa resolutividade ou orientar aquela pessoa para conduzir ela, aqui dentro do contexto do que foi muito colocado, a encontrar uma solução que ela está procurando, mas ela não sabe como, ou conduzir para um tratamento com outros especialistas, ou quem sabe psicologia, nutrição. Olha só, Lourdes, para que eu preciso saber quem é a Rosana? Por que eu preciso saber quem é a Rosana sem a doença dela?
sem a doença dela, primeiro ela é uma pessoa. Eu preciso conhecer a estrutura emocional dela, entendendo o contexto familiar onde ela está inserida, quais são os outros elementos que trazem desequilíbrio emocional, além do adoecimento, digamos assim, entre aspas, físico, né? É eu conhecendo o contexto dessa pessoa dentro da sociedade e ela me permitindo, a partir desse processo de escuta, me permitindo opinar, eu posso entrar em todas essas questões que ela colocou. Por exemplo, Olha só, eu vou te interromper, porque está por legal favor. até você dizer que ela, você vai dizer o que ela vai fazer. Veja bem. Não, conduzir, nós não conduzimos, nós podemos sugerir, e a pessoa vai decidir. Olha só, vamos mudar. A gente vai tentar pactuar com a pessoa sob o nosso cuidado um plano de cuidado para ela. Cada um tem uma competência. Eu, na minha competência de médica, o outro na competência de nutricionista, o outro na competência de enfermagem. Cada um na sua competência vai tentar ajudá-la a formular e pactuar um plano de cuidado para ela. É muito importante isso que você falou, quando eu te falei até um ponto, você foi ótimo, porque é o seguinte, eu só posso, gente, fazer um plano de melhoria, um plano de cuidado com uma pessoa, se eu souber quem é a pessoa. Aí tem vários problemas também, como a Thaís falou, não dá em 10 minutos para eu saber. Então, em 10 minutos, eu tenho que ser empática com essa pessoa, para que, deixa eu ver, eu peguei os nomes aqui, como a Glaze falou, para ela voltar comigo. Eu sugeri que ela volte comigo, como a Cristina Gontijo falou. Vou mandar ela voltar lá na UBS. Porque o que eu tenho que capturar nesse encontro entre a gente que é da área de saúde e a pessoa sob nosso cuidado é a pessoa. Não é a doença dela, não é o diagnóstico dela. Se eu souber quem é a pessoa, eu vou conseguir chegar no diagnóstico dela. Porque ela me contou o suficiente para eu chegar no diagnóstico dela. A forma com que eu vou chegar nesse diagnóstico independe da minha anamnese. A gente formula dentro da Inspirali que a anamnese seja centrada no paciente. Mas, se você quiser pegar qualquer outro modelo de anamnese, não tem problema nenhum, desde que você traga as informações sobre aquela pessoa e sobre os processos que levaram ao adoecimento dela. Veja bem, gente, adoecimento é diferente de doença. Adoecimento são as coisas que me levam a adoecer. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso aí. Eu adorei olhar vocês. Thaís, você foi muito bem, 10 minutos, excelente, contratada, viu, Flávia? Ana Quiris também. E aí, eu acho que a Ana vai falar de debriefing, mas rapidamente eu queria dizer para vocês assim, teve uma pessoa que utilizou a metodologia do debriefing, do feedback, desculpa, do feedback apreciativo com a colega, com a Thaís, né? Que foi a Glaze, que virou para a Thaís e falou assim, coleguinha, você foi ótima e tal. Isso é importantíssimo, gente. A gente tem que começar elogiando. Tá? Ah, Lena, mas se não tiver nada para elogiar, né? Você diz para a pessoa, poxa, Flávia, que bom que você está aqui. Que bom que você veio, Flávia. É muito bom que você esteja aqui disposta a aprender. Sabe, gente? A gente tem que começar pelo apreciativo. Tá? Não esqueçam disso, isso é muito importante. A outra coisa é que a gente utiliza um método de feedback que chama-se Diamond também, em que uma coisa que a gente tem que dizer para a pessoa que está sendo avaliada na simulação é sobre o que ela está sendo avaliada, gente. Não é uma peça de teatro, você entendeu? Eu tenho que dizer, ó, quando eu for fazer o feedback, eu tenho que dizer para ela, olha só, Thaís, nesse evento eu esperava poder te avaliar em relação às tuas habilidades de comunicação, as tuas... Eu tenho que dizer para a pessoa. Tá? Bom, mas eu vou deixar todo esse pedaço para a nossa especialista aí, nossas especialistas, Flávia, e queria dizer, viu, Lilian, que esse espaço está aberto entre nós, adorei esse seu time, quero voltar mais vezes aqui com o tempo, que eu vim aqui só de passagem, pessoal. Um beijo, tá?
Leninha, Eu vou... Ah, desculpa, Lilian, pode falar. Leninha, deixa eu começar elogiando. Maravilhoso ver você aqui. Adoro ver você falar. Mas você faz umas perguntas que enfia as pessoas na parede, minha filha. Aí, olha, aí é o seguinte, é para a gente não se esquecer mais um do outro, né? Manuel, Gleise, as pessoas que eu falei o nome aí, tá? Natália também, que eu ouvi bem a Natália falar, né? Eu queria saber, Natália, você quer saber disso para quê? Eu ia perguntar também para você, velho. Ela tem filho, serve para quê essa informação? Entendeu? Ela tem religião, serve para quê essa informação? Aí, isso é um outro momento que a gente ainda vai chegar lá, tá, pessoal? Um beijo enorme. Beijo. Gente, eu vou aproveitar, acho que a fala que a Lena trouxe é bem pertinente para a gente falar daquela estrutura de debriefing que a gente comentou antes de a gente fazer essa simulação, né? Percebam o seguinte, tudo que a Lena, as perguntas instigantes que a Lena fez, por que você está fazendo isso, para que serve? Está lá naquele momento da segunda fase do debriefing, que é para explorar o nosso objetivo. Então, se o nosso objetivo daquele cenário é a comunicação e o método clínico centrado na pessoa para trabalhar um plano de cuidado, tem que, né, não só o como fazer a pergunta, mas o que eu faço com a pergunta que eu estou fazendo. Então, o que a Lena está trazendo, que a gente fala de segunda fase, é justamente explorar o objetivo de onde a gente quer atingir. E sempre começando com coisas positivas. Então, quando a Lena trouxe o feedback afetivo, aquela coisa positiva que vocês próprios falaram entre vocês, puxa, legal, Thaís, você foi muito bacana. É começar, quando a gente pede para os nossos alunos começarem a falar, sempre começar com coisas positivas, apreciativas, construtivas, sem a conotação do avaliativo, né? Estou sendo avaliado, você foi bom, você foi ruim, e assim por diante. E lembrem que aqui a gente está com 41 pessoas, né? Uma simulação ideal, uma simulação cenário seguido de debriefing, o mundo, né? Que a gente não deveria passar de 15 alunos. Mas existem técnicas de debriefing descritas na literatura, como Bárbara, que faz simulações com debriefing com até 30 pessoas, numa técnica em roda, que um dia a gente pode comentar sobre ela, mas que, de fato, 15 comentam, 15 observam, depois os outros 15 comentam, os 15 observam. Portanto, em participação, para que todos possam participar, acabam se tornando 15 pessoas, né? 15 pessoas interagindo. De qualquer forma, seja 10, seja 15, seja 30, o facilitador sempre deve instigar a participação de todos, né? Então, a gente sempre deixa em aberto, mas quando ninguém fala, a gente faz. Cris, quer falar? Manuel, conta um pouco da sua experiência. Lilian, conta para nós. Que outra pergunta você faria? Por que você acha importante saber que a Rosana tem 2 filhos, né? Aonde isso vai interferir no nosso plano de cuidado? Isso é a construção do raciocínio, sem o professor ficar dando aula e dissertando, né? Que é o cuidado que a gente tem que ter. A gente não ficar dando aula no momento, uma aula expositiva, uma aula explanatória, no momento dessa reflexão, tá bom? Boninha, Flavinha, fala aí. adicionando aí um ponto dessa fase de análise, né, do debriefing, quando a gente vem para esse cerne de quais são os objetivos de aprendizagem, que é o que a gente vai explorar nesse momento da análise, tem uma dica assim para a gente poder, nesse associado positivo, que é o plus e o delta. Né? Quando o Lênin traz assim, vamos começar pelo que é bom, vamos. Então, ó, o plus, o que é que ele fez de bacana e o porquê, né? Porque às vezes foi ótimo e pula. Então, a gente sempre trazer o porquê aquele adjetivo, né? Para poder até a gente ver, começar a investigar no aluno essa questão da associação dos porquês, né? Foi ótimo porque ele fez isso, fez aquilo. E no delta, a gente não vir para aquela coisa que a gente comentou aqui no início, que eu até comentei com o paciente do julgamento. Né? Não é que ele fez errado. Vamos colocar numa outra conotação, o que é que você faria de diferente? Né? Então,
Percebo que vocês trouxeram muito. Que Ana, quando ia perguntando para vocês na facilitação, ela falava assim: o que você faria de diferente? Como então você perguntaria? Então, para quando a gente trazer isso para o estudante, lembre que eles estão aprendendo, eles estão, às vezes, expostos para a metodologia pela primeira vez. Então, a gente setar isso com ele antes: ó, você vai trazer o que foi bom e por que foi bom, e na hora que você vai falar dele de uma coisa que você faria, você não está avaliando o seu colega que fez errado. É você trazer o que você faria se você estivesse naquele papel. Se a gente for lembrar lá para o briefing que a Ana fez, ela pediu para que vocês que estavam observando anotassem. Né? Anotem e vão pontuando como se vocês estivessem naquele lugar, porque como foi um voluntário e foi Thaís, poderia ser qualquer um da turma. Né? Então, a gente poder sempre trazer isso para o estudante, para que eles aprendam também nesse processo de dar o feedback, de falar com o aluno, com o colega com que ele está pontuando, de ele trazer esses pontos positivos e por que ele está associando aquilo como positivo, e o que é que ele faria de diferente na situação do colega, né? Para a gente poder tirar a avaliação, o julgamento. E aí, Flávia, pegando um pouco da história da avaliação e do julgamento, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente começou o debriefing, eu abri para a Thaís, a atriz comentou, né? Aí a Thaís se retirou, eu falei com a Thaís deu o ponto de vista dela, depois eu não as minhas perguntas direcionadas não foram mais para a Thaís, vocês perceberam isso? A Thaís sai do foco e todo mundo vira foco, todo mundo vai participar. E aí as perguntas vão sendo direcionadas, refletidas, e a gente vai instigando essa reflexão com todo mundo para não ficar só na Thaís, né? Porque isso é um risco do facilitador. Fica lá, facilitador e quem atendeu, facilitador e quem atendeu, facilitador e quem atendeu. E, na verdade, a gente quer que todos participem. Tá? E um outro ponto eu ia falar, gente, eu comecei a falar, lembrei, esqueci. Às vezes acontece isso, deu um lápis aqui, daqui a pouco eu lembro e eu falo. Acho que alguém levantou a mão. Manuel, é isso? Alguém levantou a mão? Não. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, Ana. Você comentou, por exemplo, do início do debriefing, né? Que eu acho que isso aí que é o ponto-chave. Eu entendo que o professor, ele é um facilitador, né? Na verdade, ele só é um direcionador, vamos dizer assim, ele só vai direcionar os alunos e nas respostas que a gente está querendo, sem dar a resposta para ele, que eu acho que esse é o principal. O que eu queria entender é assim, então, por exemplo, eu vou pegar uma primeira turma para fazer uma simulação e vou fazer um debriefing com eles. Então, o ideal é eu pegar, por exemplo, o ator e a pessoa que participou da simulação para começar essa fala, olha, como é que foi, o que você sentiu, que nem você fez aqui com a gente? Uhum. A sua pergunta, se o ideal é começar com isso? Isso, sim, eu começo desse jeito, né? Isso, o melhor mas por quê? Por que vocês acham que é importante a gente entender o que a pessoa fez, como ela se sentiu e por que ela fez daquele jeito? Por que um debriefing começa com essa situação? Quem quer arriscar aí? Ninguém quer arriscar? O debriefing começa com a situação porque quando o aluno começa a falar... Fala, Gleice, alguém falou. Não, pode continuar, Pro. Eu só imagino que seja para emergir esses sentimentos também, que é uma das competências e habilidades que também a gente trabalha, né? Como ele se sente, aquela posição de profissional, né? Afinal de contas, quando a simulação também imerge ele nesse papel de ser, né? Ser um profissional. Bom, Gleice, e porque também, quando a gente começa a deixar o aluno falar, ele pode começar a falar assim, nossa, professor, eu fiquei super nervosa, eu estava ansiosa, me deu branco, eu não sabia o que falar. Aí você pergunta, mas então começa a descrever, lembra lá, o que você falou? Aí a pessoa vai começar a falar, eu entrei, era a dona Rosana, eu pensei em perguntar isso, mas eu nem lembro o que eu perguntei, mas eu acho que eu perguntei assim, eu faria... E aí você vai começar a entender, né?
o que desencadeou naquela pessoa, porque ela fez aquela pergunta, por que ela deixou de fazer, por que ela ficou nervosa, porque ela estava se sentindo avaliada. É a busca de modelo mental. E assim você vai construindo e entrando para a segunda fase. A segunda fase é o recheio. É onde a gente vai explorar o que a gente quer explorar, tá? Não sei se eu respondi a tua dúvida. E aí, gente, tem uma coisa importante, tá? Nós, no currículo da Inspirali, quando a gente trabalha com a simulação, a gente tem aquele momento da simulação, tem o momento do feedback com o ator e tudo mais, depois a gente tem uma continuidade ali em síntese provisória e nova síntese, né? Que é a nossa estrutura. Então, a simulação ela tem um sentido, onde ela começa a lá, né? No início, com o paciente ator, com um feedback, todo estruturado. A Lena colocou aqui a literatura que fala desse modelo do diamante, né, do Diamond, e depois a gente vai continuando com síntese provisória e nova síntese. Mas tem outras formas de trabalhar com simulação, onde é no debriefing que você sai com um produto, tá? Que você atinge o objetivo que você quer atingir, talvez você só vai dar continuidade numa outra sessão de simulação, ou numa outra aula, ou numa outra configuração. Então, só eu deixo essa mensagem aqui, porque a gente só tem que pensar nesta sequência com que o aluno está saindo de lá para uma próxima atividade, tá? Então, se ela tem continuidade de ser resgatada, por exemplo, como é a nossa situação em síntese provisória e nova síntese, ok. Senão, a gente tem que fechar ali nos objetivos, para se aquilo não puder ser resgatado, para ele não ficar no vácuo, tá bom? Então, só esse cuidado. E nesse ponto aí, gente, reforçar a gente planejar bem o tempo, né? Para o tempo do que a gente tem ali para poder fazer a atividade, para não fazer o cenário e deixar para poder fazer o debrief, o feedback na aula da semana que vem, porque não deu tempo. Então, na hora que a gente vai planejar uma aula com simulação, aquela estrutura lá do briefing, cenário e debrief, quanto tempo é para cada coisa? Quanto tempo eu tenho para a aula? Para poder a gente garantir que seja o feedback ou seja o debrief, ele aconteça após o cenário, que é onde está o calor, a lembrança viva dos alunos do que aconteceu, para que não se perder ali o significado do aprendizado e os pontos que a gente precisa resgatar para poder alcançar esses objetivos que foram estabelecidos para aquela aula. Lena está com a mãozinha levantada. Assim, a gente lembrar que existe uma trilha aí de aprendizagem, né? Então, a simulação, ela faz parte dessa trilha. A simulação, gente, em saúde, é uma das coisas mais ricas que tem, porque ela eleva a segurança do paciente, né? A gente simula para não errar. É para isso que a gente simula. Então, ela tem que ser baseada em evidências. Então, quando a gente faz também um feedback com este aluno, quando a gente faz um debriefing, que vamos dizer, um feedback mais alongado com o produto, como a Ana falou ali, e tudo mais, eu tenho que fazer com que esse estudante entenda que eu estou usando algumas ferramentas metodológicas que foram testadas, que têm evidência. Então, por exemplo, a gente usa o Diamond, o diamante, e o diamante foi um procedimento que o King's College fez na Inglaterra para fazer a capacitação de 110 professores que estavam entrando na escola, e eles tinham que fazer isso rapidamente. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um crachá, deixa eu até pegar aqui só um minutinho. Eles pegaram um crachá assim como esse, sabe esse crachá pescoço da gente? E eles viraram de lado, ó, e fizeram um quadrado, virou um diamante. Então, na frente do crachá, a pessoa coloca o crachá, e aqui na frente tem as colas de como que eu devo fazer o debriefing. E aqui atrás tem o porquê, por que eu tenho que fazer o debriefing. Vocês vão encontrar nesse artigo aí justamente a estrutura do Daimon. E o Daimon, ele organiza tudo isso que a Ana falou, tem uma organização, quer dizer, na hora, eu acho que foi o Manuel que perguntou, quando eu peço para o ator falar primeiro, é porque o ator tem que sair. Eu não posso submeter o estudante a um julgamento técnico do ator. Para o ator, só me resta perguntar os sentimentos dele. Você voltaria nessa pessoa que foi atendida, que você
pela qual você foi atendida? Você se sente bem nesse atendimento? Teve algum momento que você não se sentiu bem? Você não pode deixar o ator ficar, olha, eu acho que foi isso. A Flávia fez um pouquinho isso, tá? Porque a gente pisa na jaca. Tipo assim, eu achei que ela não me deixou constrangida e tarará. Ela podia dizer, não, em nenhum momento eu me senti mal. Né? É que a Flávia, é prof, já estava se avaliando ali, entendeu? Mas é assim, o mais importante, esse aí é o papel do ator. Por quê? Manuel, o ator é simulado. Você é você mesmo. A Thaís deveria, porque aqui estava tudo uma simulação geral, mas porque a gente está em aprendizado. Mas o estudante lá, ele é ele mesmo. Eu não vou pedir para um estudante, uma estudante de enfermagem da primeira etapa, fingir que ela já é uma enfermeira formada. Não. Eu vou querer que ela esteja submetida ao momento de aprendizagem dela, se é o primeiro semestre de enfermagem, se é o primeiro semestre de físio, primeiro semestre. E aí, ela mesma. E aí vai acontecer o que aí alguns de vocês falaram, que é o sentimento. Quando gruda o sentimento em algo que a gente está aprendendo, a gente se lembra. Tá? Então, esse primeiro momento, quando a gente pede para o ator sair e tal, e aí a gente vira para o estudante e fala assim, e aí, como você se sentiu nesse atendimento? Né? Foi feita essa pergunta para a Thaís. Tem estudante que se encosta assim e fala, nossa, achei que eu não ia conseguir terminar esse atendimento e tal. Você deixa ele sair um pouco, sabe por quê? Ali ainda não é uma autoavaliação dele. É só para você descomprimir. É uma descompressão. Tá? Isso a gente usa no Diamond porque os ingleses eles odeiam se você falar diretamente com eles de emoção. Então, eles usam essa estratégia, que é, me conta aí, isso que a Ana falou, me conta aí, o que aconteceu aqui? Aí o cara, nem sei, esse paciente, esse ator aí entrou super, sabe, ofegante, eu fiquei meio preocupada. Aí você dá uma interrompida, ok, ele descomprimiu. Aí, a segundo momento, tu tem que dizer por que ele está ali. Você fala, olha, essa simulação, você fez uma oficina técnica sobre exame abdominal. Nessa simulação, eu queria ver como é que você estava indo dentro de toda a história que você estava tirando do exame físico e do plano de cuidado, se você ia fazer esse exame de forma correta. Como você acha que você foi? E aí você pede a autoavaliação do estudante. Sabe? Depois de pedir a autoavaliação do estudante, aí você pede a avaliação dos colegas. O estudante tem que se autoavaliar primeiro. Aí você joga para os colegas. E aí, quem estava aqui? Quem faria diferente? Isso tudo aí que a Ana já falou. Quem faria diferente? De que forma faria, como a Flávia falou? E aí, tentar dizer para as pessoas que é muito importante que elas falem para a Flávia, a estudante que está lá, ou para a Thaís, né? No caso era a Thaís, para a Thaís, o que ela poderia fazer diferente ou no que ela precisa melhorar. Porque Thaís não vai melhorar nunca se as pessoas não verem as lacunas que Thaís tem. Às vezes, os estudantes falam, a Thaís já falou todas as lacunas dela, os estudantes complementam um pouquinho e você não tem mais nada para falar. Você só tem que dizer para o estudante assim, olha só, no nosso caso lá, né, que a gente tem um outro momento, a gente pede para ele, faça a sua história clínica, escreve tudo, e embaixo, um parágrafo de 4, 6 linhas, dizendo como você se sentiu nesse atendimento. É impressionante e transformador, gente, tá? Termino aqui, eu vou ter que sair mesmo, queria deixar meu beijo aí para vocês todos, tá? Renato Pires, Manuel, professor Gilberto, Homero, Alain, aí, Valdirene, Rodrigo, pessoal que está com a janelinha aberta. Thaís, obrigada por você ter sido tão gentil, tá vendo? E Lília, meu coração, minhas palavras e meu pensamento para você. Seguimos juntos. Obrigada, tchau. Lina. Obrigada. Tchau. Ana, Quilice e Flávia, muito obrigada aí por esse espaço aqui dentro, tá? Desculpa aí se falei muito. Imagina, Lina, a gente que agradece. Beijo. Gente, a gente também está se encaminhando aqui já para os finalmente, né? Temos 6 minutinhos aí para poder encerrar nossa tarde de oficina. Eu coloquei aqui no chat, eu vi que está rolando a lista de presença, esse é anônimo, viu? Então, vocês vão precisar preencher os dois, porque esse não vai computar como presença, porque não tem. O forma de avaliação da oficina,
até para que a gente possa utilizar aí como instrumento, tanto a gente quanto o Lilian aí, junto com a equipe dela, para a gente poder ir pensando em melhorias, né? Foi a primeira vez que a gente fez esse encontro VP Inspirali. Agradeço muito a vocês a participação. Eu e a Aninha estava antes, assim, é a primeira vez que a gente vai. A gente não conhece os professores, a gente não sabe qual é a área, a gente, na conversa com o Lili, assim, pode vir de tudo quanto é área, porque aqui é o core todo, né? Então, e assim, foi muito gratificante ver a participação de vocês e ter essa troca com vocês. Eu acho que a gente tem muito potencial de fazer muitas coisas maravilhosas juntas. Então, assim, muito obrigada pelo espaço, Lília, muito obrigada aí pelo convite, né? E assim, estamos já aceitos aí para qualquer outro convite que venha, viu? A gente tem agora o desafio de fazer o piloto da simulação interprofissional aí, que a gente vai rodar pela primeira vez aí na Unifax, que a Aninha está liderando. E, assim, acho que é o primeiro passo para a gente poder continuar aí cada vez mais engajando os nossos, nos engajando nossos professores e engajando nossos estudantes, porque nosso propósito é comum, né? A gente lida com o mesmo propósito, então nada melhor do que a gente somar as nossas energias para que a gente possa conseguir isso com mais. Não é facilidade, porque não vai ser fácil, né? Transformar para a educação não é fácil, mas que possa ser mais harmonioso, que possa ser mais sereno, que possa ser mais motivador. Então, muito obrigada aí pela tarde. Vou passar aí para a Aninha também, para poder ela trazer as palavras dela também. Eu não vou repetir, vou fazer das minhas palavras as palavras da Flávia. Foi um prazer muito grande para nós. Eu acho que a simulação, eu sou meio suspeita, né? Mas eu acho que ela se encaixa em todas as áreas, né? Eu estava vendo alguns comentários aqui do chat, acho que alguém falou na área da gestão, que trabalha com gestão. Gente, vocês não têm ideia como a área da gestão tem trabalhado com protocolos de simulação, como o Disclosure, para reduzir os processos jurídicos dentro do hospital por erros médicos. Então, tem um protocolo, não sei se vocês conhecem, chama Disclosure. A área jurídica está trabalhando muito com isso dentro da área de saúde. Então, o sinergismo é enorme. Para nós é uma grande satisfação. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente está online, estamos com 36, chegamos a 40 pessoas online. E aí, todos aqui atentos, participativos, acho que o sucesso de um treinamento, né, Flávia, não é nem os facilitadores, é o quanto esses alunos, quanto que vocês conseguem contribuir, participar, estarem atentos, para quem está do lado de cá também ter gás aí na veia e continuar motivado junto com vocês. Então, é só gratidão, muito obrigada. E, Flávia, acho que a gente pode dizer, né, que estamos à disposição para próximos encontros aí, Lilian. Vai ser um grande prazer se isso pudesse repetir. Então, eu agradeço muito, acho que todo mundo que veio aqui está agradecido, né? Agradecida pela oportunidade, e devo dizer que, além de uma formação que vocês são muito capacitadas para fazer, vocês são animadoras, meninas. Né? Vocês já vão falando e a gente já vai se mexendo, porque vocês têm um gás, né, invejável. Eu fiquei muito feliz com a oficina. Espero que a gente faça mesmo trabalhos conjuntos, né? E que a gente vá se ajudando e formando junto aí. Obrigada. Bom, então, pessoal. Muito bom, gente. A energia, Lília, é quando a gente sente que o ambiente também tem uma energia boa. Então, a energia boa atrai energia boa, e isso vai se potencializando e dá vontade de a gente continuar, né? Então, vamos continuar aí. E quero agradecer também, particularmente, a Thaís, do coração. Gosto muito da Thaís, ela trabalhou diretamente comigo, é sempre um motivo de saudade. E foi muito legal, sempre muito natural a Thaís, né? E todas as pessoas aqui que se envolveram, né? Que fizeram os seus depoimentos, que fizeram suas perguntas. Foi muito bom, gente, muito bom. Então, vamos lá. 16 horas em ponto. Olha, nós somos pontuais aqui, tá vendo? Britânica. Legal, gente. Ó, grande abraço para vocês, muito carinho e até breve para todo mundo. Tchau, tchau. Até Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até breve, pessoal.